Antes de se tornar o cultivador mais forte do mundo, você teve um sonho. No sonho, você falhou na fundação da base sob os olhos de todos. Sua esposa, casada há apenas meio mês, terminou com você decisivamente, deixando para trás apenas uma filha de 6 meses. A partir de então, você e sua filha dependeram um do outro para sobreviver. Mais tarde, você a ensinou com esmero por décadas. E não hesitou em usar todos os seus bens para trocar por uma espada divina incomparável para sua filha. Mas depois que ela superou todos no mundo, ela declarou publicamente que você era um demônio mesquinho e ingrato. Uniu dezenas de cultivadores poderosos para te levar à beira da morte. E ainda usou aquela espada divina para perfurar seu peito. Tal cena te fez acordar abruptamente. Que tédio! O diálogo é a repulsa odiosa da filha. O que você está fazendo sentado aqui? Por que eu não pratiquei cultivo à tarde e saí para me divertir um pouco? Você vai me dar uma lição de novo? Você olhou para Ling Yuanguan e não disse nada. Se você se lembra corretamente, neste momento, você lhe daria aquela espada divina que trocou por todos os seus bens. Mas ela não apenas não tinha um pingo de gratidão, mas a pegou como se fosse seu direito. E então, ela deu aquela espada divina que obteve facilmente para um jovem mestre chamado Shu. E aquele jovem mestre Shu na verdade só havia como uma ferramenta de exploração. Sem nenhum sentimento. Antes mesmo que você pudesse dizer algo, Ling Yuanguan continuou com uma expressão de aborrecimento. Você não pode simplesmente parar de festejar tanto todos os dias? Só porque você falhou no cultivo, não significa que você pode colocar todas as suas esperanças e pressão em mim, já que você não se atreve a agir por causa de sua antiga identidade e força. Assim que as grandes potências perceberem que você se tornou um inútil, essas pessoas virão de todos os lados. Eles o devorarão até os ossos. E o que Ling Yuanguan fará se não tiver força? Ela deveria procurar aquela que a abandonou na porta. Uma mãe que nunca se importou se ela vivia ou morria. Você está certo. Não vou mais forçá-la a cultivar. Você disse com um sorriso. Os olhos de Ling Yuanguan se iluminaram ao ouvir isso. Xuanji estava cheio de desconfiança novamente. Você assentiu com um sorriso. Não só isso. Você pode fazer o que quiser de agora em diante. Eu não vou mais te controlar. Faça o que você quiser. Eu te dou liberdade. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Ling Yuanguan imediatamente se ergueram incontrolavelmente. Eu não quero praticar esgrima ultimamente. Sinto que praticar a espada não é para mim. Sua forma de espada é inexpressiva. Claro que pode. O que há de bom em praticar a espada? Apenas brinque. Isso é o que combina com você agora. Ling Yuanguan franziu a testa severamente ao ouvir isso. Sempre sinto que algo está errado. Então você não vai me impedir de ficar com o jovem mestre Shu. Você ainda acena com a cabeça sorrindo. Claro que não. Na sua idade, você não deveria pensar nos outros. Você deve ser corajosa e ousada para amar. Persiga o que está no seu coração, para que você não decepcione sua juventude. Ao ouvir isso, Ling Yuanguan ficou radiante de alegria. E voltou alegremente para o templo taoísta, pertencente a ele, o afeto. E depois que Ling Yuanguan saiu, o sorriso no seu rosto desapareceu lentamente. Filha ou mulher? Em todos os relacionamentos interpessoais, só amando a si mesmo primeiro você terá os outros. Você olhou, respirou e massageou sua cabeça. Xuanji fechou os olhos. Começou um cultivo há muito esperado. A chamada base danificada. É como em um grande lago. Uma rachadura aparece na barragem. Não importa como você cultive. O cultivo será como a água no lago, vazando por essa rachadura. E agora o que você precisa fazer é aumentar a absorção de energia espiritual do mundo exterior, contanto que a velocidade de absorção de energia espiritual sempre mantenha-se acima da velocidade de vazamento do cultivo. Você pode manter o cultivo sem declinar mais, até mesmo aumentando gradualmente. Eu quero condensar as sementes do grande dão dos 5 elementos. Primeiro devo absorver o poder dos 5 elementos, para tornar os 5 elementos perfeitos. Dentro deste templo da fonte clara, a energia clara é rica. Posso tentar primeiro completar o dão da água e da madeira. Seu olhar brilhou. Então, instantaneamente dentro do corpo, operando o sutra verdadeiro do caos primordial. Num instante, num raio de 100 milhas, um traço de energia clara invisível, correndo em sua direção de todas as direções. Estes são seus olhos se abrindo de repente. Um brilho puro e radiante.
Passou rapidamente pelas pupilas. Pico do 9º nível de Tonglin. Sentindo o cultivo dentro do corpo. Você solta suavemente um suspiro de ar turvo. Uma noite de prática faz com que o cultivo, que originalmente estava em declínio, não apenas se estabilize completamente, mas também avance ainda mais, chegando ao pico do 9º nível de Tonglin. Apenas um passo de distância da transformação em vazio. Que pena! Se minha fundação do Grande Dão não estivesse danificada, no mínimo, poderia me fazer retornar ao reino da transformação em vazio. Você balança a cabeça impotente. Esqueça, a aura pura desta montanha já foi absorvida por mim. Que eu me recupere por um dia, por enquanto. Você se levanta enquanto pensa. E sai do grande salão. Apenas para ver 3 pessoas já do lado de fora do salão. Preparadas com muitas bagagens. Com uma aparência organizada e eficiente. Você olha para essas 3 pessoas. Seu semblante estava um tanto relaxado. Aquele homem de meia idade, na cadeira de rodas, se chamava Mestre Yumin. Era o irmão mais velho de Dalguan. Aquele homem corpulento era seu irmão mais novo, Mestre Yushun. A última criança de 7 ou 8 anos era o pequeno assistente de Dalguan. Na memória, esses 2 irmãos e aquele pequeno assistente eram pessoas extremamente boas para ele. Irmão mais novo, nós já preparamos nossa bagagem. Vamos nos mudar agora? Mestre Yumin perguntou sorrindo. Um traço de desamparo brilhou em seus olhos. Morava em uma cabana nas montanhas. Essa ação é simplesmente sufocante. Irmão mais velho, não vamos nos mudar. Dalguan é a casa de todos nós. Você sempre tem que... Mestre Yumin sorriu. Não vamos nos mudar. O que acontecerá com o tesouro mágico de Wanyuan? Mestre Yumin ficou surpreso. Então rapidamente acenou com a mão. Irmão, não se rebaixe a nós. Somos todos inúteis sem futuro. Wanyuan é diferente. Ela é o futuro do templo Qingguan. O futuro do templo Qingguan. Você balançou a cabeça, sem dizer mais nada. Enquanto a filha tem liberdade, o genro obedece. De qualquer forma, ele não se importa com nada que eu lhe dei. Já que é assim, deixe-o ir. Ao ouvir isso, o verdadeiro Jadmin não pôde deixar de abrir a boca. Suspirando suavemente. O homem alto e corpulento, o verdadeiro Jade Chun. Seus olhos brilharam de excitação. Irmão, finalmente entendeu. Eu digo, essa garota, Wanyuan, é muito travessa. Não podemos simplesmente deixá-la fazer o que quer, deixando a liberdade ser retomada no templo, fazendo do templo sua própria casa. Ao ouvir que o templo não seria vendido, ela começou a vibrar de alegria. Você sorriu e disse aos 3. Irmão, desde que o mestre se foi, faz muito tempo que não comemos carne de porco cozida. Vamos tentar fazer hoje. Haha, que bom então. Vou à cidade comprar carne. Os olhos de Yu Shunzen brilharam. E ele correu apressadamente para a base da montanha. Seus pequenos olhos daoístas se transformaram em luas crescentes de tanto rir. Deveria ter ido embora gritando de alegria. Tanto faz. Então hoje vou mostrar minhas habilidades. Deixem que provem a mão que seguiu meu mestre. Yumin Zenren apoiou-se em sua bengala. E, rindo alegremente, levantou-se da cadeira de rodas. Olhando para essa cena, você não pôde deixar de sorrir. Claramente, havia pessoas tão boas ao seu lado, mas aquele idiota do corpo original teve que colocar todos os seus pensamentos em Ningguang. Ao mesmo tempo, dentro da cidade Guzu, Ningguang, que se vestiu e se maquiou deliberadamente, estava caminhando no aterro com um jovem mestre. Caminhando na margem do rio. Jovem mestre Shu, deixe-me te contar uma boa notícia. Aquele inútil finalmente está disposto a me deixar livre. No futuro, posso fazer o que eu quiser. Ele não vai se importar comigo. Originalmente ao seu lado. Shu Tunan, com um sorriso refinado, ouviu isso. Mas seu rosto congelou. Ele não se importa mais com você. Como pode ser? E a espada? Ele não deu a vocês? Ningguang ficou um pouco confusa ao ouvir isso. Que espada você está falando? Você não sabe? Seu pai planeja vender o mosteiro Qingquan e trocar por uma garrafa de tesouro mágico na mansão Tianji, para te dar como arma. Shu Tunan explicou de lado. Eu não vi nenhuma espada. Esse mosteiro quebrado vale algum dinheiro? Que tipo de tesouro mágico bom pode ser trocado? Ningguang disse com desaprovação. Shu Tunan não disse mais nada depois de ouvir isso. Em vez disso,
Ele abaixou a cabeça e continuou seguindo Ning Wanhuan, caminhando ao lado do dique do rio. Seus olhos brilhavam constantemente com um olhar pensativo. Ning Wanhuan pegou sua mão, enquanto conversavam sobre o futuro maravilhoso dos dois. De repente, Shu Tunan falou: Wanhuan, hoje à noite é meu banquete mecânico. Lembre-se de comparecer. Se você não estiver lá, meu banquete mecânico não terá sentido. Mas você sabe que meu pai sempre discordou do nosso relacionamento. Se você puder, no banquete mecânico, dar um presente bom o suficiente, então meu pai concordará com o nosso relacionamento. Ning Wanhuan disse, confusa. Eu não tenho nada de valor para oferecer. Shu Tunan olhou profundamente para ela. Então Wanhuan disse, você não tem, mas seu pai inútil tem. Se você fizer com que ele entregue o Sutra da Verdade e do Caos, minha família certamente concordará com nosso relacionamento. Verdade? Eu vou agora mesmo. Ao ouvir isso, Ning Wanhuan sorriu imediatamente e foi rapidamente para o mosteiro Qingguan. Shu Tunan observou a silhueta de Ning Wanhuan partindo e o sorriso gentil em seu rosto. Wanhuan se recolhe. A luz espiritual começou a brilhar incessantemente. Uma garotinha insignificante quer voar para o galho e se tornar uma fênix. Se não fosse por Ning Xuan ser o pai dela, ele nem se daria ao trabalho de dizer mais uma palavra para ela. Quando essa garota extrair tudo do corpo do pai dela, completamente até a última gota, imagino que será suficiente para elevar a família Shu pelo menos para o próximo nível. Que pena pensar que Ning Xuan já subjugou uma era. Mas no final, por causa de uma filha como essa, acabou neste estado. Shu Tunan balançou a cabeça e saiu, sacudindo as mangas. Neste momento, você e seus irmãos discípulos do templo taoísta estão comendo, sentados no pavilhão, muito satisfeitos. Ning Wanhuan entrou e ordenou. Ei, à noite, vou participar do banquete da família Shu e preciso de um presente. Prepare isso para mim. Você olhou para ela, e então cuspiu duas palavras. Não dou. Ling Wanguan instantaneamente revelou irritação. Por que não dá? Outros que vão a banquetes sempre trazem presentes preparados pela família. Por que você é diferente? Você pegou a xícara de chá e bebeu um gole levemente. Perguntou de volta, tomando chá. No mês passado, foi meu aniversário. Você preparou um presente para mim? Ling Wanguan ficou sem palavras. Então, com raiva e vergonha, começou a gritar. Você ainda diz que me criou. Não para exigir retorno. Eu só não preparei um presente para você. E você guarda rancor até agora. Mas antes que ela terminasse uma frase, um tapa forte foi dado no ar. Então, uma marca de mão vermelha brilhante. Pertence a você. Você sacudiu a mão com calma. E disse levemente. O que eu te dou é seu. O que eu não te dou, você não pode pegar. O cérebro de Ling Wanguan ficou em branco. Limpando o rosto, olhando para você atordoada. Você me bateu. Nesse momento, ele mordeu o lábio inferior com força. Lágrimas como pérolas soltas brotando dos olhos. Seu egoísta e malvado. Você roubou minha mãe. Não deixa minha mãe vir me ver. E agora ainda me bate. Não deixe minha mãe trazer pessoas para acabar com você. Ling Wanguan chorava enquanto corria para fora do mosteiro da essência. Você olha para a silhueta de Ling Wanguan, banhada em lágrimas como uma flor de pereira, sem nenhum sentimento no coração. O idiota do corpo anterior. Ele a mimava. Você não vai. A expressão de Yumin Zenrin mudou drasticamente. E ele estava prestes a se levantar para puxá-la. Irmão mais velho, você franziu a testa. Yumin Zenrin abriu a boca, querendo dizer algo. Irmão mais novo. Ningguan ainda é jovem e não entende as coisas. Por que você está se importando com ela? Ao ouvir isso, você pegou a xícara de chá para enxaguar a boca. Ser jovem e ter consciência são duas coisas diferentes. A propósito, olhando para você assim é porque um pequeno taoísta com o rosto coberto de fuligem e cinzas por acender o fogo estendeu a mão para beliscar seu rosto e sorriu. Xiao Yufu. Mestre Guanju, que tal eu te ensinar métodos de cultivo? O pequeno taoísta chamado Yufu sorriu bobamente, esperando. Sim, sim. Mestre Guanju, estou disposto a aprender tudo o que você me ensinar. Você acenou com a cabeça, olhando para as folhas que escureciam gradualmente fora do salão principal. Irmão mais velho, você nunca me contou.
que Guanguan era um fardo para a mãe dele. E ela não o queria, voluntariamente? O verdadeiro mestre Yushun ao lado ficou em silêncio por um momento. E disse em voz baixa: você não respondeu. Mas disse indiferentemente: por que contar essas coisas a ele? Se ele quiser encontrar a mãe dele, deixe-o ir. Ao mesmo tempo, uma carruagem estava indo rapidamente em direção à cidade de Guzu. Atrás da carruagem, havia 4 guardas gigantes de armadura dourada. Grande cavaleiro da guarda. Grande cavaleiro da guarda, na verdade há 4 grandes caracteres. Seita da deidade Dailu. Inúmeras pessoas ficaram surpresas ao ver. Esta é a carruagem fênix da seita da deidade Dailu. O pessoal da seita da deidade Dailu está aqui. Aquele sentado na carruagem parece ser deusa donzela Tantai Kingan. Em um instante, dentro da cidade Gusu, inúmeras pessoas tímidas levantaram a cabeça em choque para olhar. A cidade inteira estava em alvoroço e todos ficaram em polvorosa. Vendo esta carruagem, ultrapassou diretamente a cidade de Gusu, dirigindo-se para o mosteiro Qinguan fora da cidade de Gusu. O mosteiro Qinguan leva à cidade de Gusu, em uma estrada de montanha. Ningguang dança com lágrimas. Uma névoa em seus olhos. Ele realmente me bateu. Eu vou encontrar minha mãe. Juntar-me à terra sagrada de Dalu. Então ele vai se arrepender. Mas mesmo que ele se arrependa. Nesse momento, um som veio do céu. Estrondos violentos. Ningguang levantou a cabeça para olhar. Vendo uma carruagem feita de jade branco. Puxado por um Kilin do Apocalipse. Atrás dele, havia mais 4. Gigantes dourados carregando grandes bandeiras. Seus rostos eram dignos e não bajuladores. Com 4 grandes caracteres na testa. Seita do Deus Dairo, seita do Deus Dairo. Mãe! Num instante, Ningguang ficou primeiro atordoada. Então ela acenou com a mão e gritou alto. Só para ver aquela carruagem de fênix parar no céu. Um gigante de armadura dourada se curvou, abrindo sua grande mão e colocando-a na frente de Ningguang. Ningguang, sem hesitar. Uma voz feminina doce veio. O rosto de Ningguang se iluminou de alegria, e rapidamente abriu a cortina e entrou correndo. Só para ver uma mulher usando uma coroa de névoa, sentada à beira da carruagem de fênix. Ningguang não conseguiu mais se controlar, e caiu nos braços de Tantai Kingan, começando a lamentar em voz alta suas várias queixas, olhando para a garota em seus braços, cuja aparência era um tanto semelhante à sua. Tantai Kingan franziu ligeiramente a testa. Inconscientemente quis afastá-la com a mão. Pensou um pouco e transformou o empurrão em um tapinha, acariciando suavemente as costas de Ningguang. Um sorriso desconfortável apareceu em seu rosto. Um sorriso que ele considerava amigável, talvez. Está tudo bem. Mamãe chegou. Ninguém pode te intimidar. No momento seguinte, Feng Mian avançou novamente, finalmente parando no sopé do templo Qinguan. Vocês me esperem aqui. Feng Mian instruiu a comitiva. Disse levemente. Então, pegou a mão de Ningguang e subiu os degraus de pedra. Respirou fundo, contornando as montanhas que cercam o templo Qinguan. E quando ela entrou no salão principal, apenas viu Yuming, vestindo um robe taoísta, sentado no salão nu. Yuming, o verdadeiro taoísta e o verdadeiro taoísta Yushun estavam sentados eretos, com rostos vermelhos e radiantes. 10 anos se passaram. Você caiu a este ponto. Você realmente está acabado. Uma voz fria e penetrante soou. O ato de comer fez com que a temperatura em todo o salão principal caísse para um ponto de congelamento. Outrora um gênio incomparável que dominava sua geração, agora se esconde neste templo taoísta. Há quanto tempo ele não foge da realidade? Tantai Kingan olhou para cá. Ela não pôde deixar de balançar a cabeça levemente, com um toque de decepção brilhando em seus olhos. Mãe, foi esse inútil que me bateu hoje. Ela ainda me força a descansar todos os dias. E me proíbe de encontrar a pessoa que eu amo. Está bem, Wang. Você sofreu. Este é um presente que preparei especialmente para você. Tantai Kingan esfregou a cabeça de Ling Wang. Com um movimento da mão direita, um colar apareceu em seu pulso. Uma corda vermelha com 7 joias. Ling Wang imediatamente olhou para você com raiva. Ela olhou para a mãe e depois para você. E realmente não conseguia entender como a mãe tinha gostado de você naquela época. Depois de dizer isso, Ling Wang saiu alegremente. Um presente especialmente preparado.
Um talismã protetor que Tantai Kinga usava para sua filha. Apenas para enganar essa garota tola. Você balançou a cabeça, achando graça. Este é o método usual de Tantai Kinga. Dar pequenas gentilezas aos outros. E então proclamar deliberadamente sua sinceridade. E o quão boa ela é para outra pessoa. Só não esperava. Este pequeno truque. Que ela usaria em sua própria filha. Como você veio parar aqui? Você sai de seus pensamentos e olha para Tantai Kinga. Desta vez, vim também para lhe dizer algo. A seita divina da Lua está se preparando para me casar com o jovem mestre de Tai Shu Dong. Assim que as palavras foram ditas, Tantai Kinga olhou fixamente para você, querendo encontrar em suas microexpressões algo que ele queria. Então, parabéns. Em dobro. Você tomou um gole de chá e disse. Você arqueou as sobrancelhas, um pouco divertido. Os dois estão separados há 10 anos. Você realmente precisa mostrar uma aparência tão desolada? De repente, Tantai Kinga franziu a testa. Eu já fui seu companheiro de cultivo. Então você realmente tem coragem de me ver casar com outro? Você não pode mostrar um pouco de ambição? Deixe-me ver. Se você não quer se casar, quem pode pegar uma faca e forçá-la a se casar contra sua vontade? Você não é casto o suficiente. Por que está dizendo que eu causei você ir se casar? Você rebateu. E ainda me considera um idiota. Essas táticas desajeitadas e de baixo nível só afetariam as emoções do corpo anterior. Ling Yuanguan de repente não sabia o que fazer. Esse cara sempre foi ruim com as palavras. Quando ele se tornou tão bom em discutir e debater? Esquece. Ling Yuanguan soltou um longo suspiro. Originalmente, havia milhares de palavras que eu queria dizer, mas agora não consigo dizer uma única palavra. Estou passando por aqui, a caminho da seita imortal da Ascensão. A seita imortal da Ascensão recentemente nomeou um filho divino Senhor Dudão. Não é outro alguém, é o seu terceiro discípulo, Luo Shanmonzon. Aqueles discípulos que você aceitou, depois de te deixarem, agora. Todos têm suas próprias conquistas. Considerando o nosso casamento, estou te avisando gentilmente. Embora seu cultivo esteja arruinado, seu conhecimento ainda está aí. Muitas forças, baseadas em suas técnicas e poderes. É melhor você evitar o máximo que puder. Caso contrário, será uma catástrofe. Depois de dizer isso, Tantai Kinga partiu. Você balançou a cabeça, não se importando muito. Tantai Kinga sempre foi extremamente lúcida sobre o que ela quer, tendo um objetivo muito claro. Hoje à noite, eu deveria conseguir romper para o reino da transformação. Respirei fundo. Que lucidez, amor e afeto duradouro. Mulheres só afetam minha velocidade de desembainhar a espada. De manhã cedo, o pequeno acólito Ilfo pegou uma, como uma vassoura varrendo as folhas secas no chão. Como em apenas uma noite. Esta montanha Qingling em uma noite mudou de cor. Onde está a essência de Yumin? Irmão mais velho. Não é normal as árvores ficarem amarelas e secas da noite para o dia no outono? Você disse sorrindo. Yumin olhou para trás. E de repente se alegrou. Irmão mais novo. Por que sinto que você de repente ficou mais jovem? Quem sabe? Talvez porque eu tenho uma visão mais clara de algumas coisas. Você disse casualmente com um sorriso. O Ki puro de Ryuji é a essência da vida. Sua mudança é naturalmente porque você absorveu uma grande quantidade de Ki puro de Ryuji. Junto com o avanço no reino da transformação do vazio. Os antigos diziam que a aparência vem do coração. Há alguma verdade nisso? Yumin acenou com a cabeça com emoção. Você sorriu e olhou para a empregada varrendo diligentemente o chão. A criada varrendo diligentemente. Xiao Yufu, venha cá. Eu prometi te ensinar a cultivar dias atrás. Xiao Yufu estava varrendo o chão. Imediatamente pegou a vassoura e se aproximou. Seus olhos brilharam primeiro. Mas então, como se lembrasse de algo. Com uma expressão abatida e submissa. Mestre Guanju, você costumava dizer que Xiao Yufu não tinha talento. Que cultivar seria apenas uma perda de tempo. É melhor eu continuar varrendo o chão honestamente. Falando isso, Xiao Yufu levantou a cabeça. E abriu um sorriso brilhante em seu rostinho. Na verdade, contanto que Mestre Guanju não me mande embora, e me deixe servi-lo sempre, eu já estarei satisfeita. Um traço de carinho paterno brilhou em seus olhos. Antes,
Você só aceitava discípulos com base no talento, sem considerar o resto. Os discípulos que você aceitou antes provaram que agora são figuras proeminentes no reino Kang Yuan. Mas todos foram embora um por um. No final, quem ficou ao seu lado foi essa criança que você pegou aleatoriamente em uma noite fria de inverno, Xiao Yufu. Você sorriu levemente e entregou um livro dourado em suas mãos para Xiao Yufu. Não importa, pegue este sutra de Akala e pratique. Quando você conseguir, em um único dia, varrer todas as folhas secas desta montanha, então você terá entrado. Você estava prestes a dar algumas instruções, quando de repente pareceu perceber algo. Um brilho dourado passou rapidamente pelo canto do olho. Viu-se que em um lugar do templo da Fonte Clara, atrás do telhado do salão principal, depois do banquete, uma figura vestida de preto estava contendo toda a sua aura, escondendo-se atrás da cornija voadora. Tirou um tubo de bambu do tamanho de um dedo da manga. Ainda não consegui distinguir de onde esse grupo veio. Mas agora, rompendo o reino da transformação do vazio, com a percepção divina liberada, quase instantaneamente, bloqueei a identidade dessa pessoa. Família Shu Imaculada. Cultivo triplo do reino da transformação do vazio. Deve ser o quinto ancião da família Shu. A família Shu está se preparando para agir contra mim? Se a família Shu for agir, provavelmente terei que usar aquele talismã. Mas se bem me lembro, a família Shu tem um campo de ervas medicinais. A aura espiritual contida nessas ervas espirituais é pura e exuberante. Deve ser o suficiente para nutrir minhas sementes espirituais. Minha alma deve estar germinando e rompendo para o quinto nível de transformação da barba. A família Shu sempre foi tímida. Se eu agir agora, temo que isso os assuste. É melhor seguir o plano e deixá-los reunir suas tropas. É melhor atrair algumas outras forças para que eu possa destruí-las todas de uma vez, para maximizar os ganhos. Depois disso, haja como sempre. Estenda a mão e esfregue a cabecinha de Yu Yu, sorrindo. No caminho do cultivo, o talento é apenas um aspecto. Temperamento e perseverança são igualmente importantes. Se você escalar com cuidado. Neste momento, uma agulha venenosa de repente atira em sua direção. Você cai no chão em resposta. Tudo isso mudou muito rápido. Quando o verdadeiro homem Yumin e os outros três reagiram, você já estava gravemente ferido no chão. O verdadeiro homem Yumin abraça você. Instantaneamente, ele fica furioso. Por que meu irmão mais novo já se retirou do mundo do cultivo e não se importa com os assuntos mundanos? Vocês ainda não o deixam em paz? Seu olhar estava frenético e louco enquanto ele olhava ao redor. Ele só pensou que era algum inimigo que veio buscar vingança. O verdadeiro homem Yushun soltou um rugido selvagem. Todo o seu corpo rapidamente se expandiu e cresceu. Seus músculos se incharam, transformando-o em uma figura. Um gigante corpulento de 10 metros de altura. Mestre Guanju, olhando para o fluxo constante de sangue da boca de sua pequena Yuan, ficou angustiada e desabou em lágrimas instantaneamente, estendendo uma mão trêmula, limpando constantemente o sangue do canto de sua boca. A sombra acima da mentira. Um brilho de alegria brilhou em seus olhos, olhando para o furioso verdadeiro homem Yumin e o verdadeiro homem Yushun. Esta sombra soltou uma longa gargalhada e rapidamente fugiu para as montanhas distantes. O verdadeiro homem Yushun, ao ver isso, imediatamente estava prestes a persegui-lo a grandes passos. Mas uma voz fraca o interrompeu. Irmão mais novo, não vá atrás dele. Você balançou a cabeça dificilmente e disse, ao mesmo tempo, em uma estrada montanhosa de Qinglinshan para a cidade de Guzu, uma sombra escondida soltou uma gargalhada e estendeu a mão e puxou a touca preta de sua cabeça, removendo-a, revelando um rosto envelhecido, magro e sombrio. Essa pessoa é Shu Zhenlan, o ancião marcial do clã Shu de Gusu, envenenado pela minha toxina óssea. Nem mesmo um da luz celestial imortal pode curá-lo. Pensando que uma geração de pico do reino Zenvu, o mais forte, realmente cairia nas minhas mãos. O rosto de Shu Zhenlan ficou vermelho. Seus olhos estavam cheios de excitação e alegria reprimida. Desta vez, fiz uma grande contribuição. Eu também deveria ter uma parte no verdadeiro Sutra Nyuan de Ling Xuan, certo? Shu Zhenlan engoliu em seco e voou apressadamente em direção à mansão do clã Shu. Mas ele não percebeu. Um pequeno inseto dourado do tamanho de uma unha estava silenciosamente penetrando profundamente em sua manga.
Múltiplos olhos estavam piscando constantemente. Uma luz afiada. Neste momento, dentro do quarto principal do templo Qingguandão, você está sentado de pernas cruzadas na cama. O pequeno discípulo taoísta Yu-Fu foi chamado para procurar. Ling Yuanguan não está na sala. Mestre Yu-Shu andava de um lado para o outro, apoiando a mão, dizendo algumas coisas que eram incompreensíveis. Da Shashun. O que você está tentando fazer andando de um lado para o outro? Quer me assustar? Mestre Yu Ming, sentado na cadeira de rodas, bateu repentinamente no apoio de braço da cadeira de rodas e gritou severamente. Mestre Yu Shun primeiro questionou. Então sentou-se sem jeito e olhou para você, seu irmão mais velho. Que tal eu te levar nas costas para a seita divina da lua? Eu acho que a cunhada Kingan ainda tem sentimentos por você. Definitivamente não vai deixar você morrer. Mestre Yu Ming lançou-lhe um olhar. Então, empurrou a cadeira de rodas para sua frente, o rosto cheio de remorso e culpa. Irmão mais novo, é tudo culpa do irmão mais velho. É que o irmão mais velho é muito fraco. Se eu pudesse ser um pouco mais forte, capaz de proteger, como algo assim poderia acontecer hoje? Assim que as palavras foram ditas, o verdadeiro homem Yu Ming não pôde evitar. Levantou a mão e deu um tapa no próprio rosto. Antes que ele pudesse dar esse tapa no rosto, seu pulso foi agarrado por 5 dedos longos e brancos. O verdadeiro homem Yu Ming ficou ligeiramente atordoado e levantou a cabeça para olhar. Só te viu na frente dele, ainda com uma aparência pálida e moribunda. Nesse momento, onde estava qualquer vestígio de estar ferido? Irmão Marcial Júnior. O verdadeiro homem Yu Ming olhou para você atordoado. Só te viu piscar os olhos. Tirou uma agulha de prata do tamanho de um dedo da manga. Você me entende? Os olhos do verdadeiro homem Yu Ming instantaneamente ficaram ainda maiores, como sinos de bronze. Acabando de sentar, o verdadeiro homem Yu Shun percebeu a dor e gritou. Levantou-se novamente, abrindo a boca e olhando para você. Não se preocupe. Embora meu cultivo não esteja mais lá, minha consciência ainda está. Apenas o reino da transformação do vazio. Não pode me machucar. Você sorriu e disse. O verdadeiro homem Yu Ming deu um soco no seu peito, irritado por sua humilhação. Você pode enganar os outros. Até mesmo eu, seu irmão mais velho, fui enganado. Quanto a Yu Shun Zhenhen, coçou a parte de trás da cabeça, atordoado. Perguntou. Irmão mais velho. Se você está bem, por que fingir? Estar ferido? Você lançou-lhe um olhar significativo. Então, olhou para as montanhas escuras da noite e disse calmamente. Se eu não fizesse isso, aqueles escondidos na escuridão, como ousariam sair? E o Ming Zhenhen pareceu pensativo. Depois de um tempo, sorriu amargamente. Irmão mais novo, você poderia ter nos avisado antes. Olha o susto que nos deu. Aquele garoto, Yu-Fu, chorou até ficar irreconhecível. Você sorriu. A emoção genuína é a melhor atuação. E o Ming Zhenhen acenou com a mão. Então, como se lembrasse de algo, disse. Irmão aprendiz. Esperando o Yuan voltar, para contar a verdade a ela. Absolutamente. Você balançou a cabeça como se. Irmão mais velho, Yu Shun, irmão aprendiz. Esses dias, aquelas pessoas definitivamente não ousarão agir precipitadamente. Eles continuarão observando. Vocês dois devem continuar fingindo que não têm muito tempo de vida. Não se exponham. O verdadeiro homem Yu Shun imediatamente bateu no peito e garantiu. Minha atuação anterior até enganou o mestre. Definitivamente não haverá problema. Depois que o verdadeiro homem Yu Emen e o verdadeiro homem Yu Shun partiram, uma expressão de calma voltou ao seu rosto. Um jade orvalhado amarrado com um cordão vermelho da manga escorregou e caiu na palma da sua mão. Uma vez que este jade orvalhado seja esmagado, o cultivo pode aumentar vigorosamente dentro de 1 hora. Retorne brevemente ao verdadeiro poder invencível e incomparável do auge. Naquele momento, você dirá à família Shu, o que significa invencível. Ao mesmo tempo, dentro da família Shu protetora de Su, um grupo de membros centrais se reuniu aqui. Lao Wu, você tem certeza que Ning Xuan caiu na sua armadilha? Xu Zhenping estava visivelmente animado. Claro. Xu Zhenlong, vestindo roupas luxuosas, apoiou Xu Xiaolao. Eu vi com meus próprios olhos Ning Xuan cair na minha armadilha depois de ser atingido. Seus irmãos mais novos e mais velhos estavam em lágrimas. Como poderia ser falso? Xu Tunana,
que estava ao lado, pegou Xu Xiaolao. Sim. Agora há pouco, quando eu e o patinho amarelo Ning Shun estávamos passeando. O jovem taoísta do Templo da Fonte Clara virou a esquina chorando. Ele queria levar Ning Xuan de volta imediatamente. Haha! Isto é o céu abrindo os olhos. Está dando à nossa família Xu uma grande oportunidade. Xu Zhenping começou a rir alto imediatamente. Então vamos agir agora? Xu Tunan falou, ansioso. As técnicas de espada que você ensinou a Ning Xuan. Ele só aprendeu alguns movimentos dispersos. Sua força aumentou drasticamente. Ele nem ousava imaginar. Se matasse você, depois de obter o texto completo da técnica da espada de suas mãos, quão poderoso ele se tornará? Não há pressa esta noite. Xu Zhenping balançou a cabeça. Afinal, Ning Xuan já foi alguém que dominou uma era. Ninguém sabe se ele esconde algum trunfo. É melhor ser cauteloso. Depois de ponderar por um momento, Xu Zhenping continuou. Continue observando Ning Xuan nestes dias, para ver se há alguma reação. Terceiro filho, vá para a seita Shang e a seita Xuanping. Seita Songan, cidade Hongban, família Ouyang. Faça uma viagem a essas seitas e famílias. Deixe-os participar juntos deste assunto. Mas lembre-se de dizer-lhes para não divulgarem. Papai, por que contar a eles sobre um benefício tão grande? Não é bom para nossa família Xu monopolizar? Xu Tunan ficou atordoado ao ouvir isso. Perguntou confuso. Xu Zhenping olhou para Xu Tunan. Então bufou friamente. Quantas forças existem hoje? Cobiçando as habilidades de Ning Xuan. A razão pela qual esse tipo de coisa pode cair sobre nós não é nada mais do que por estarmos perto da água. Conseguimos a lua primeiro. Uma vez que Ning Xuan morra em nossas mãos, nosso começo será como ser colocado para assar no fogo. Portanto, devemos permitir que múltiplas forças participem juntas. Desta forma, podemos odiar o inimigo juntos e nos unir contra o mundo exterior. Recuar pode dispersar o alvo. Não seremos considerados um alvo concentrado. Ao mesmo tempo, no caminho para o mosteiro de Qinquan, Xu Dão e o pescador caminham à frente com rostos tristes. Ning Wanguan segue o pescador não muito longe. Toda a pessoa está como se tivesse perdido sua alma. Como ele pôde de repente ficar tão mal? Claramente, aquele velho inútil da minha família ainda estava comendo e bebendo ontem. Como ele pôde de repente ser envenenado hoje? Com uma doença que não lhe dá muitos dias de vida? Seu coração está uma bagunça. Há uma espécie de inexplicável e indistinta emoção complexa em seu coração. Embora ele tenha sido muito rigoroso comigo, jogando toda a sua pressão em cima de mim. Mas, afinal, ele é meu pai. Ling Wanguan parou. Olhou para cima, perplexa. Não era sempre assim que eu. Todos os dias eu só queria que ele morresse logo, para que eu pudesse ir encontrar minha mãe. Porque, quando realmente chegou a hora, há uma sensação sufocante e dolorosa? O que foi, irmão Wanguan? Pequeno monge taoísta Eufu, ao ver Ling Wanguan parar, não pôde deixar de olhar para trás. Perguntou com a voz um pouco rouca. Nada. Suba primeiro. Eu vou ficar aqui um pouco sozinha. Ling Wanguan acenou com a mão, despreocupada. Ao ver isso, o pequeno monge taoísta ficou imediatamente ansioso. Irmão Wanguan, o mestre do templo não tem muito tempo de vida. Você não está nem um pouco preocupada? Ao ouvir essas palavras, Ling Wanguan instantaneamente fez beicinho. Por que eu estaria ansioso é da sua conta. Você não passa de um pequeno monge taoísta que criamos. E ainda se mete nos meus assuntos. O pequeno monge taoísta respirou fundo. Ling Wanguan, se você ainda tiver um pingo de consciência, vá ver o mestre da seita. Olhou profundamente para Ling Wanguan, com uma estranheza nunca antes vista em seus olhos. Ele estava prestes a dizer mais uma palavra. Sem hesitar, virou-se e correu em direção ao mosteiro Qinguan. Ling Wanguan encarou o pequeno monge taoísta Eufu, a silhueta que partia, e cuspiu com desdém. Logo a figura do pequeno monge taoísta Eufu desapareceu no final dos degraus de pedra. Ele sentou-se desorientado nos degraus, abraçando os braços e encolhendo todo o corpo em uma bola. Dentro do dormitório do mosteiro Qinguan. Você está vestido de branco, impecável. Anshi senta-se na cama, as pontas dos dedos na palma da mão, acariciando silenciosamente um inseto de papel dourado. Esta é a mãe inseto da armadura dourada. Os campos de visão dos dois insetos estão conectados.
Os sentidos estão ligados, planejando convocar outras forças para me matar. Você sente o inseto filho, transmitindo as informações visuais. Involuntariamente, um leve sorriso aparece no canto da sua boca. Dessa forma, é exatamente o que eu queria. Aquele talismã que mantém por meio quarto de hora o auge do poder de cultivo. Se fosse usado apenas para lidar com a família Shu, não valeria a pena. É perfeito para enviá-los todos juntos. Você balançou a cabeça com um sorriso. Nesse momento, uma voz infantil e tenra, cheia de choro, ecoou do lado de fora. Então, você viu uma criança que não chegava à metade da sua altura, correndo para o pátio. Você removeu a mão imperceptivelmente. Levou para trás. Um pálido doentio apareceu em seu rosto. A voz fraca. Xiao Yufu, ah! O que foi? Xiao Yufu caiu em seus braços. Lágrimas escorriam grandes. Mestre Guanju, você não pode morrer. Xiao Yufu não quer que você morra. Olhando para o choro em seus braços. Xiao Yufu, com os olhos turvos de lágrimas. Você ficou em silêncio por um momento. Esse chamado sangue é realmente importante? Criança tola. Eu nem vi. O dia em que você se destacará. Um toque de suavidade brilhou em seus olhos. Esfregou a cabecinha de Yufu. Por favor, mude para fora da porta. Yumin Zenren e Yushun Zenren através da janela. Estão contando com o interior. Os dois sorriram um para o outro. Ao longo dos anos, Xiao Yufu, embora nunca tenha dito em voz alta, mas no coração dele, na verdade, ele já considerava seu irmão mestre como um pai. Vamos. Deixe os dois sozinhos por um momento. O verdadeiro homem Yumi empurra a cadeira de rodas para longe. O verdadeiro homem Yushun acompanha rapidamente. Os dois desapareceram rapidamente. Na cena do corredor, esta é Ningguang Yuan. Voltando de fora. A porta é aberta suavemente. Ela olha para a pessoa no leito. Você realmente está quase morrendo. Então você precisa se apressar. Se você simplesmente partir, eu vou para a grande capital de Vinalu para procurar a mamãe. Você não disse nada, mas ficou deitado no leito, olhando para a cortina ao lado. Ningguang Yuan ficou em silêncio. Se você me pedisse desculpas, eu poderia ter misericórdia e procurar a mamãe para te salvar. Imagino que, contanto que eu abra a boca, ele certamente não recusará. Ningguang Yuan levantou a cabeça, colocando as mãos na cintura. Olhou para você, mas balançou a cabeça. Palavras incompatíveis não valem a pena. Neste momento, você simplesmente não quer dizer mais nada. Ningguang Yuan ficou imediatamente sem palavras. Então, pisou com raiva. Fantasma tuberculoso que prefere morrer com honra a viver na vergonha. Este mestre taoísta gostaria de dar uma olhada nas minhas mercadorias? Todos são bons itens das montanhas. Não precisa. O verdadeiro homem Yumin está sentado na cadeira de rodas com os olhos cheios de sangue. Você tem bambu de sândalo branco aqui? Se tiver, comprarei alguns. Como eu venderia essas coisas? É muito azarado. Será que a família do mestre taoísta teve um funeral recentemente? O verdadeiro homem Yumin apenas soltou um longo suspiro e acenou para aquele Wolan, partindo desanimado. O Wolan sai carregando a carga. Naquele olhar ao se virar, um traço de alegria surgiu de repente. Mestre Yumin observou a partida de Wulang, nos olhos originalmente vazios, gradualmente transformando-se em uma relutância. Com essa força, você ainda vem lutar comigo? Cidade de Gusu, Seita Waihe. Ningguang Yuan parou e disse suavemente. Jovem mestre Shu, em no máximo alguns dias, estarei livre. O que você quer dizer com isso? Shu Tunan semicerrou os olhos. E então perguntou hesitantemente. Será que algo aconteceu com seu pai recentemente? Ningguang Yuan lambeu os dedos. Talvez ele tenha feito muitas coisas ruins antes. E agora está sendo punido pelo céu. Shu Tunan agarrou o pulso de Ningguang Yuan. E então disse com um olhar gentil e apaixonado. Wang Yuan, se algo acontecer, lembre-se de me contar. Mesmo que custe tudo, eu te ajudarei. Ao ouvir isso, o coração de Ningguang Yuan se aqueceu. Então, ela sentiu pesadamente. Dentro do templo Qingguan, mestre Yushu empurrando. A cadeira de rodas do mestre Yuming entra no salão a passos largos. Irmão marcial mais novo, exatamente como você previu. Recentemente, muitos espiões apareceram no sopé da montanha.
investigando suas notícias, intencionalmente ou não. Você está sentado de pernas cruzadas na almofada. Com um leve aceno de sua mão direita, nada se move. Não viu nada, certo? Relaxe. Com o grande irmão marcial e eu cuidando disso, é como? Moleza. Mestre Yushin deu um tapinha no peito, desapontado. Cheio de si. Enganar esses peixinhos não é nada. Quando o mestre ainda estava aqui, eu bebi um pouco e ficava levemente embriagado. Consegui atuar a ponto de fazer o mestre chorar. Mestre Yuming olhou para você, confuso. Irmão marcial mais novo, eu apenas não entendo algo. Seu cultivo caiu drasticamente agora. Se alguém quer atacar você secretamente, não deveria usar sua reputação para se fortalecer e fingir um grande poder? Para assustá-los? Por que ir contra a corrente? Por que forçar o irmão marcial a usar a fraqueza? Ao ouvir isso, o mestre da verdade já de primavera franziu a testa com irritação, caindo em profunda reflexão. Foi só depois de um tempo que o mestre Yushin finalmente se deu conta. Seus olhos brilharam e ele perguntou animadamente. Seu irmão marcial, será que seu cultivo se recuperou? Você balançou a cabeça e sorriu levemente. Irmão marcial, irmão mais novo, não perguntem mais. Hoje, me vesti como um caipira. E fingi passar casualmente pela montanha Qinglin. Até o mestre Jade Brilhante me perguntou sobre a compra e venda de bandeiras de alma e bambu de incenso. Parece que aquele Ninshuan realmente não tem muito tempo de vida. Papai, haja. Hoje, vi a reação da bandeira. Obviamente, Ninshuan já é administrada como um grande condado. Dentro do salão principal, membros do núcleo da família Shu começaram a falar todos ao mesmo tempo. Parece que o céu está ajudando minha família Shu. O céu determinou que a família Shu deve prosperar. Shu Zhenping ouviu isso e gargalhou, seu rosto vermelho. Ele já podia imaginar a grande cena da ascensão da família Shu. Patriarca, quando agiremos então? No máximo, todos chegarão ao Raishi, 9:11 p.m., desta noite. Shu Zhenping assentiu. Ele morrerá inevitavelmente nos Ishi, 11 p.m., 1 desta noite. Zhan Ninshuan. Minha centenária família Shu começará a partir de hoje. Shu Shenqiamin, Shang Shenkanjiuan. A noite é como uma teia de aranha negra, envolvendo toda a cidade Gusu. Esta noite não há vento, lua ou estrelas. Breu total, sem sol. Shu Zhenping riu alto, seu rosto vermelho. Ele já podia imaginar a próspera cena da ascensão meteórica da família Shu. Patriarca, quando agiremos então? Meu ancião Shu Zhenlan perguntou com uma expressão sombria. Shu Zhenping não respondeu. Em vez disso, olhou para um homem que veio empoeirado. Shu Zhenping voltou para Guanei. Verdadeiro imortal Yuming, verdadeiro imortal Yushun, pequeno Dão, Tongyu, Hunin, Wan Yuan. Todos já adormeceram profundamente. Para Guan, fora do salão principal, no corredor. Imaculado. Sentado de pernas cruzadas, olhando para longe. No céu noturno. Uma luz de espada repentinamente surgiu de muito longe e passou rapidamente. Como a velocidade era muito rápida, arrastou uma longa cauda de chamas, cruzando todo o céu como um meteoro. Finalmente vai começar? A luz da espada brilhou. Agora ele tem duas escolhas. Esperar que a família Shu se prepare para a guerra. Reunir todos os seus homens. E atacar a montanha Qingmin. Ele usar a única carta que tem. O serviço de experiência máxima. Sob os olhos do público. Matá-los todos de uma vez. Nesse momento, definitivamente Kanjiun tremerá e o mundo ficará aterrorizado. Tudo que ele perdeu pode voltar brevemente. Segundo, atacar primeiro diretamente. Ele confia na família Shu e em todos os convidados que querem matá-lo, para roubar o elixir e absorver a essência da madeira, e então acabar com tudo. Os vestígios de seus movimentos. Desenvolvimento estável, cultivo crescente. Um serviço de experiência de cultivo de pico. Talvez resolva muitos problemas em pouco tempo, mas não poderá ser escondido por muito tempo. Depois, haverá uma reação enorme. Você respira fundo, levanta-se. Alonga ligeiramente os músculos e ossos. A tatuagem faz um som crepitante. Sendo assim, então é melhor atacar primeiro. Bum! Ele apenas deu um passo à frente. Instantaneamente, as montanhas e rios se inverteram. O universo de cabeça para baixo desapareceu instantaneamente do mosteiro da Fonte Clara. Ao mesmo tempo, na entrada da mansão Shu, cidade de Guzu. Xiu, xiu, xiu.
Dedo espada constrói o tão, brilho de espada brilhante. Caindo rapidamente do céu. Estacionou temporariamente em frente ao portão da mansão Shu. O brilho da espada se dissipou, revelando várias figuras. O líder era um homem de rosto quadrado, visto como um homem de meia-idade que entrava. Fechou os olhos, encharcado ao extremo, como se a espada da divindade estivesse em seus olhos, fazendo as pessoas temerem olhar diretamente. Mestre Zuan, por favor, entre. Shu Zenpin sorriu e o cumprimentou, ordenando a este júnior. O homem de meia-idade olhou para ele de cima a baixo. Admirado, disse, não nos vemos há alguns anos. O charme do mestre Zuan é ainda maior do que antes. Receio que já tenha posto meio pé no reino da verdade. O homem de meia-idade ainda não havia falado. Um espadachim atrás dele. Disse com orgulho. Nosso mestre da seita já começou a se preparar para romper com o reino da verdade. Se não fosse por você dizer que não ousava olhar diretamente, nosso mestre da seita costuma ter encontros extraordinários com os antecessores da seita da espada. Receio que não demore muito para ter dois no reino da verdade em uma seita. Shu Zenpin repetiu. Líder da família Shu, pare de falar bobagens. Então você realmente não tem muito tempo de vida. Sempre com o mestre da seita da espada, Zuan Wudao. Shen Seng disse, é a pura verdade. Shu Zenpin sorriu. Mestre Zuan, por favor, entre. Sobre seus assuntos. O quinto ancião da nossa família Shu irá explicar tudo em detalhes. Bom, Zuan Wudao entrou na mansão. Shu Zenpin sorriu. E então esperou do lado de fora. Não muito tempo depois, um brilho deslumbrante como o sol caiu violentamente, transformando-se em um homem corpulento e alto, como uma torre de ferro. Ele cruzou as mãos atrás das costas, com raios nos olhos, imponente e sem raiva. Só sua aura forçou os discípulos da família Shu a recuarem. Cidade Honggan. O patriarca da família Ouyang, Ouyang Leiyua. Mais longe, um homem de barba e cabelo brancos, vestido com um amplo manto taoísta. Parecia um imortal com ossos de fada. Um velho com mangas esvoaçantes. Caminhava passo a passo no ar. Ele claramente não estava usando nenhuma cultivação. Mas parecia que o céu e a terra o estavam levantando e pavimentando o tempo sob seus pés. Mestre Shu, esperei muito tempo. O velho carregava um espanador, com um leve sorriso. Li Guangxin, mestre da seita Baopindão. Um veterano poderoso que atingiu o reino do Xinhou por um ciclo de 60 anos. Uma bola de fogo giratória caiu e parou temporariamente em frente ao portão da mansão Shu. A luz do fogo se dissipou, revelando a figura de um homem de manto escuro. Este homem tinha sobrancelhas vermelho sangue e um rosto magro, como se miríades de leis estivessem girando sob seus pés. Mestre da seita Songhan, o verdadeiro homem de Jinjiuan. Sua manipulação do fogo era transcendente. Embora não tenha alcançado reinos em Wulian, ele era o mais importante em Yunzing, o mais poderoso cultivador de Xinhou. Num instante, todos da mansão Shu prenderam a respiração, jovens e velhos reunidos. Shu Zenpin assumiu o lugar sem hesitar. Sentou-se diretamente na cadeira principal, fingindo examinar o ser verdadeiro. Ao ver isso, os quatro franziram levemente a testa, mas não disseram muito. Imagino que Zenpin já tenha explicado a situação claramente aos quatro amigos. Shu Zenpin pegou a xícara de chá. Primeiro, soprou as folhas de chá na superfície. Então, lentamente, tomou um gole de chá. Só então sorriu e falou. Chefe da família Shu, já que você pode nos chamar para vir, deve ter total certeza em seu coração. Não há necessidade de dizer mais. Nós viajamos milhares de quilômetros da cidade de Honggan. Só nos preocupamos com uma coisa. A voz de Ouyang Leiyua era profunda como um trovão, como um raio explodindo. Depois que você morrer, como os bens devem ser divididos? Shu Zenpin já tem a resposta em mente, sorrindo levemente. Após sua morte, não importa quão numerosos sejam seus pertences, nós 5 famílias dividiremos igualmente. Cada família receberá 20%. Mas eu tenho uma condição. Seus pertences. Nossa família Shu deve escolher primeiro. Vocês não se importam, certo? Assim que essas palavras foram ditas, Ouyang Leiyua e os outros 4 trocaram olhares. Todos assentiram levemente. Tal distribuição é razoável. Além disso,
Este assunto foi descoberto primeiro por sua família Shu. Não há problema em escolher primeiro. O ancião de mangas largas, Li Guan, falou primeiro. Nós também não temos objeções. Os outros 3 assentiram. Bom. Shu Zhenping soltou uma gargalhada. Seu olhar passou de Zuan Wudao para os rostos de Ouyan Leiyue e os outros 4. Ele disse. Pegue. Sirva vinho para os 4 veteranos. Sim. Shu Tunan pegou animadamente a garrafa e os copos de vinho. Encheu os copos dos 4. Parece que... Vamos todos levantar nossos copos. Hoje, nós 5. Se te matarmos no Monte Qingdren, amanhã certamente seremos famosos no céu. E entraremos para a história. Shu Zhenping foi o primeiro a beber o vinho do copo. De uma vez, os outros 4 hesitaram um pouco. E beberam o vinho também. Este assunto é de grande importância. Vamos partir para o Monte Qingdren. Então, seu filho agora é um inútil. Seu cultivo não passa do reino da compreensão. Talvez nem tenha alcançado o reino da compreensão. Nós 5. Somos todos especialistas no auge do reino da excursão espiritual. Mesmo que você tenha habilidades divinas, com milhares de técnicas e métodos ao seu lado. E daí? Shu Zhenping pegou sua taça de vinho e a quebrou violentamente no chão. E disse com grande entusiasmo. Ao ouvir essas palavras, os outros 4 também ficaram com os olhos cheios de fervor. As palavras Ning Xuan tinham um peso enorme no reino de Kanjiuan. Ele era um gênio incomparável e deslumbrante. Um mito de pedra e ouro, que oprimiu toda uma era. Uma pessoa invencível e incomparável na era atual. A montanha intransponível. Nos corações de inúmeros gênios. Uma pessoa assim está prestes a morrer em suas mãos. Embora normalmente atuem como senhores de um lado, suas mentes já foram temperadas para serem imperturbáveis. E suas alegrias e raivas não são mostradas em seus rostos. Neste momento, eles percebem que suas mentes estão passando por uma turbulência sem precedentes. Ouvi dizer que vocês são talentosos em feitiçaria. Carregam uma árvore centenária nas mãos. E carregam uma lei milenar nos ombros. Eu também sou um especialista em feitiçaria. Fama de poderes divinos por todo o mundo. Desta vez, este velho vai ver, então, suas artes mágicas. Se são mais fortes ou mais fracas que as minhas. Li Guanxian sorri e fala, com um escárnio infinito nos olhos. Compreendeu a técnica do flash cego. Então você já cavalgou as ondas no Mar do Leste para matar dragões? Já viu o portão celestial sob a lua de Kun? Desta vez, esta seita vai ver, entre ele e eu, quem é mais digno de possuir o copo de vinho Dong Qingmin? Luz dourada brilha em seus olhos. A espada divina no cemitério de espadas da geração mais jovem já está emitindo um tilintar constante. Como se não pudesse mais esperar para sair da bainha. Alarmando o mundo. Fique sentado e apenas observe. Então, quanta da técnica de verdade primordial você ainda pode usar, com a qual você conta para suprimir grandes eventos? Ouyan Leiyue está cheio de espírito de luta, embora o real homem de Jinhua não tenha falado. Mas também há chamas dançando em seus olhos. Ansioso para tentar. Shu Zhenping vendo isso. Não pude evitar um sorriso no canto da boca. Os 5 domínios divinos supremos. Pode-se dizer que em todo Yunzhou existe uma formação decente para resistir? Apenas para lidar com um indivíduo arruinado. Com a força, a vantagem é minha. Realmente não sei como posso perder esta batalha. Shu Zhenping zombou interiormente. Neste mundo, sempre há formigas na poeira, que gostam de desafiar o poder de um elefante. Fora da mansão Shu, uma figura vestida de branco como a neve, está parada silenciosamente em frente ao portão, olhando para a luz amarelada que emana de dentro. Você esmagou o talismã em sua mão. Uma barreira instantaneamente envolveu toda a mansão Shu, isolando qualquer investigação. Ele avançou a passos largos, abrindo a porta e entrando. Isto é, confiança tola. No instante em que você esmagou aquele talismã, sua aura caiu para um ponto extremo, como um mortal. Mas em um instante, um brilho intenso, subitamente das profundezas da sua alma, erguendo-se violentamente, originalmente no seu corpo, apenas como pequenas manchas de açúcar. O mar divino do Dantian instantaneamente explodiu em um vasto oceano. Inúmeras luzes de fadas acenderam. Cada fio de cabelo, cada pedaço de pele dele irradiava uma luz dourada e mortal.
Rompeu diretamente para o reino verdadeiro sem início e fim, uma sensação há muito perdida. Seus olhos se abriram de repente. Nas profundezas das pupilas, de repente, inúmeras runas Dão brilharam. No instante em que você abriu os olhos, uma fragrância estranha abalou o céu e uma pressão aterrorizante como um abismo. Como um tsunami aterrorizante. Instantaneamente, com ele no centro, surgiu torrencialmente, ondas batendo na costa, envolvendo toda a mansão Shu. Aquela família Shu para resistir ao reino da verdadeira conclusão sem começo. Formação de proteção do Dão. Em um instante, ele se esforçou para quebrar, desmoronando em pó. A barreira do Vale Estranho entrou em colapso, envolvendo toda a família Shu. Quem? No salão principal da mansão Shu em um instante. Shu Zhenping, que originalmente tinha um sorriso relaxado no rosto. De repente, o sorriso congelou. A cor do rosto mudou drasticamente. Visitante inesperado. A cada passo que ele dava, inúmeras linhas de padrões mágicos abaixo de seus pés brilhavam e desapareciam. Como você veio? O que está acontecendo? Você não estava à beira da morte? Seus dias não estavam contados? Como você apareceu aqui? Ele não foi atingido pela minha agulha envenenada? Não estava prestes a morrer? Os rostos de um grupo de anciãos da família Shu mudaram drasticamente. Um pressentimento inexplicável surgiu em seus corações. Um pressentimento extremamente ruim. O poder do pico é realmente há muito esperado. Você balançou a cabeça. Seu olhar varreu os rostos de um grupo de anciãos da família Shu. Sim. Sem rodeios. Um único olhar. Uma lótus estranha floresceu em seus olhos. Bub bub bub. Aqueles anciãos da família Shu. Instantaneamente, começando pelos dedos dos pés, desapareceram centímetro a centímetro, transformando-se em nada. Transformando-se em luz e se dissipando no vazio. Esta cena era estranha ao extremo. Shu Tu, que estava ligeiramente atrás dos outros anciãos da família Shu, e assim escapou da calamidade. Ao ver isso, seus passos pararam abruptamente. Ele abriu a boca e olhou fixamente para esta cena. Então, toda a pessoa começou a tremer incontrolavelmente. É você. Este invencível que já foi o melhor de sua época. Não só não declinou nem um pouco, mas veio pessoalmente à terra ancestral da família Shu. Um único olhar. E destruiu os anciãos da família Shu. Neste momento, um calafrio subiu dos dedos dos pés até a cabeça. O medo como uma mão gigante. Instantaneamente cortando seu coração. Comum. Incontrolável. Seus joelhos fraquejaram. Tombou de joelhos no instante seguinte. Seu rosto estava pálido como papel, tremendo da cabeça aos pés. Neste momento, mesmo que fosse tolo, ele percebeu. Essa lenda de sua época nunca caiu do altar. Família Shu, até mesmo todo mundo, foram enganados. Você pode me perdoar por causa de Wanguan? Me deixe ir desta vez? Shu Tu olhou com desespero. Ele já havia percebido em seu coração a suposta emboscada da família Shu hoje. Tornou-se uma piada completa. Sua reação é rápida. Você olhou para Shu Tu. Se ele se lembra bem, na vida passada, ele não atacou a família Shu. Em vez disso, vendeu o monastério Qingguan e continuou a ensinar Ling Wanguan com grande esforço. Então, este Shu Tu era. Naturalmente continuou a enganar Ling Wanguan completamente. Mais tarde, através das mãos de Ling Wanguan, ele fraudou inúmeras habilidades sobrenaturais suas. Ele também alcançou algumas conquistas na vida passada. Quando você estava envelhecendo, Shu Tu também o encontrou. Um velho com um sorriso zombeteiro fraco. Inesperado, não é? Tudo o que você fez. No final, você não apenas preparou o caminho para mim. Não se preocupe, eu não vou te matar. Eu vou me casar com Ning Wanguan, para deixar você ver com seus próprios olhos como eu dependo de suas habilidades mágicas. Para alcançar o auge, colher e rasgar. Você balançou a cabeça. Nesta vida, ele certamente não daria a Shu Tu nenhuma chance. Dê a você um tempo. Dê uma última olhada no mundo. Você murmurou uma frase. Shu Tu estava no fogo da desesperança. Você é apenas uma formiga. Shu Tu se jogou e explodiu instantaneamente com um estrondo. A pessoa inteira se transformou em uma poça de sangue. No momento seguinte, uma figura saiu correndo do salão principal. Shu Zhenping, ao ver isso, ficou furioso. Soltou um grito de partir o coração. Essa aura é verdadeiramente infinita. Mate os traidores.
incluindo Li Guangxian e outros. Sentindo a aura que você emana, o pavor instantaneamente gritou loucamente. Em seguida, eles ergueram a cabeça, olhando para a barreira que bloqueava toda a família Shu. Seus rostos ficaram incrivelmente feios. Não há para onde recuar. Apenas lutar até a morte. Você pagará pela vida do meu filho. Os olhos de Xu Zhenping estavam injetados de sangue. A pessoa inteira disparou para o céu. Com fúria, ele lançou uma palma em sua direção. Xu Tu era seu único filho. Neste momento, ele o odeia até a morte. Ele quase odiava até a morte. Não tinha tempo para pensar. Não se importava com mais nada. Não é bom. A família Xu foi enganada. Este sujeito não tem para onde correr. Então vamos agir juntos. Mate-o. É absolutamente impossível para você melhorar seu cultivo. Temo que você tenha usado alguma técnica proibida. Não vai durar muito tempo. Mate. Nós 5 unimos forças. Mesmo um verdadeiro especialista no reino Zenvu faria o possível para matá-lo. Os outros 4 especialistas poderosos. Um pânico brilhou em seus olhos. Afinal, eles são os chefes de uma força. Logo seus corações e mentes se acalmaram. Sem hesitação, eles diretamente levaram seu cultivo ao extremo. Eles vieram para matá-lo juntos. Pem, à beira do pico Zenvu. Até mesmo já possui um pouco da aura aterrorizante de Zenvu, emanando simultaneamente de 5 pessoas, alarmando o mundo. Lei nacional. Palma da incineração dos 9 deuses. A essência da alma do verdadeiro ser do manto abominável de Xitigarbha, Jinjiuan, gira, empurrando para frente horizontalmente com as 2 mãos. Chamas infinitas. Irromperam loucamente, transformando todo o céu noturno em um mar de fogo, queimando montanhas e fervendo os mares, refinando o vazio. Então as chamas se distorceram e mudaram, transformando-se instantaneamente em 9 gigantes de chamas de 100 metros de altura que alcançam o céu. 9 deuses do fogo olham para você simultaneamente, corroendo. Uma fenda de 100 metros que foi rasgada ao extremo. Um arco-íris de espada apareceu. Sob esta espada, parece que um vazio de 1000 metros será dilacerado. 100 li de terra serão cortados. O mundo diz que sua magia é divina. Hoje, este velho, Li Guangxian, convida você a testemunhar a magia deste velho. Poderes divinos. Diagrama da vida e morte Yin Yang. Li Guangxian moveu toda a lei do vazio. Sua mão direita fez um gesto mágico, um estrondo gigantesco. No vazio, inúmeras auras espirituais se reuniram, transformando-se em um padrão Yin Yang tremendo, como uma grande lâmina desgastando tudo, girando em sua direção. E também Ouyang veio-a. Sua mão direita puxou algo do vazio. Na verdade, eram inúmeros sons de trovão. Serpentes prateadas serpenteavam. De dentro do vazio, ele puxou uma lança de raio azul profundo. O som do trovão estrondava, como se o Deus do céu estivesse furioso. A deslumbrante luz do raio relampejou sobre toda a cidade de Guzu. Neste momento, 5 especialistas de nível superior do reino da viagem espiritual agiram. Foi simplesmente um cataclismo. Gritos de fantasmas e lamentos de deuses. O poder atingiu o auge. Ninguém se conteve. Todos sabiam. Para sobreviver nesta batalha, é preciso primeiro enfrentar a morte. Com a ação dos 5, toda a cidade de Guzu foi alarmada. Inúmeros cultivadores dentro da cidade de Guzu pareciam ter sentido algo, e suas expressões mudaram simultaneamente. Li Guangxian, e também o chefe da família Ouyang, Ouyang Meiyua, e o ancião Jingnian Zenrin da seita Songnan, todos exalavam a aura do pico do reino Sheniou. Meu Deus! O reino Sheniou, também conhecido como, dentro dos reinos de cultivo, o reino da loucura. Uma vez alcançado este reino, pode se tornar um Lorde Supremo, dominando uma região como um rei ou marquês. Quem pode fazer com que esses 5 Lordes Supremos ajam ao mesmo tempo? Eles olharam para a família Shu, e viram toda a família Shu, coberta por uma camada de escudo de luz de dragão feroz, tornando a cena interior turva e indistinta. Em seguida, eles se levantaram rapidamente, correndo em direção à família Shu. Se você morre ou não. Fora do grande salão da família Shu, 5 grandes mestres do pico do reino do passeio divino, exibindo seus poderes divinos mais preciosos. Ataque você. Enfrentando vocês 5. Sem qualquer hesitação. O ataque é um poder divino incomparável. Uma brisa noturna.
Soprava seus cabelos negros. Você levantou a cabeça e olhou, apenas para ver as chamas queimando o céu, relâmpagos destruindo o mundo, a energia da espada agitando o céu e a terra. Um após o outro, poderes divinos incomparáveis ocuparam completamente toda a sua visão, pressionando em direção a ele. O reino do passeio divino é muito forte. Supera em muito o passeio divino no vazio. Anunciando Beiu e Mukan 5. Um reino do passeio divino. Aos olhos dos mortais, você é um imortal. Como o quinto reino dos 8 reinos de cultivo. Mesmo em todo o reino do Jardim Azur. Cultivadores do reino de Xeniou são existências com nomes e sobrenomes. Algumas pessoas até os chamam de reis e nobres, chamando de reino de reis e nobres. Essas 5 pessoas são ainda mais as melhores no reino de Xeniou. Que pena! Você está sem expressão, e agarra o vazio casualmente. Ele não tem interesse em perder tempo com essas poucas pessoas. 3 polegadas humanas. Suprimir. Conforme você cospe uma palavra de supressão. Energia interna assassina. O caos jorra. Todo o céu e a terra estão borrados e distorcidos. Em seguida, o vazio é congelado neste momento. Xu Zhenping. 5 grandes potências, incluindo Li Guangxian e outros 5. O vazio de Shenzhen onde eles estão. Juntamente com os poderes sobrenaturais de tirar o fôlego do céu e da terra. Poderes sobrenaturais incomparáveis. Foi neste único agarrão que encolheu rapidamente. Como se de tridimensional se tornasse bidimensional. Todo o céu e a terra estavam para ser refinados em uma pintura rachada. O vazio diminui continuamente. 3 dias depois, os especialistas no pico dos 5 grandes domínios deuses, e inúmeros poderes divinos brilhantes e deslumbrantes, desapareceram completamente. Uma pintura rachada, como uma folha de ouro frágil, caiu lentamente do ar, e foi pega em sua mão. Shenzhen de vazio. Inúmeras runas evoluíram para um pergaminho de 3 polegadas. Você abaixa a cabeça e olha para a palma da sua mão. O pergaminho colocado ali silenciosamente. No pergaminho, apenas o limite congelado de agora podia ser visto. Manchas de tinta no papel. Na pintura, podia-se até ver Xu Zhenping e os 5 expressões de absoluto horror, e os poderes divinos que destruíram o mundo, lentamente ganhando vida. Vívido e realista. No momento seguinte, tap-tap. Você, Xi, aplicou um pouco de força. A pintura inteira desmoronou instantaneamente. A pintura se estilhaçou. O tempo está acabando. Você sente o cultivo dentro de você. Então, sem hesitar mais, um sentido divino varre instantaneamente toda a residência da família Xu. Pavilhões e quiosques, palácios e casas entrelaçados. Tudo cai em seus olhos. Encontrei. Seu brilho demoníaco pisca. Olhando para o sudeste, lá está um campo de ervas de 1 hectare. Cada erva espiritual está florescendo, exalando uma aura rica. Aquela aura espiritual é pura, até purificada ao ponto de ser roxa. Muito além daquelas da montanha Qingling. Que árvores comuns poderiam se comparar? Venha, você não pôde evitar mostrar um sorriso no rosto. Com a mão direita, agarrou no ar. Aquela erva espiritual voou imediatamente pelo ar, e foi guardada em sua manga. Essas ervas espirituais são suficientes para impulsionar seu cultivo até o 3º nível da transformação do vazio. Seus movimentos não pararam. Ele olhou novamente para um pavilhão de 3 andares. Essas armas mágicas são perfeitas para eu cultivar a energia Genjin. Então, você rapidamente pegou da família Xu toda a torre de armas escondidas. Todas as armas mágicas foram retiradas. De passagem, pegou de Xu Zhenping os anéis de armazenamento e tesouros pessoais de Wudong e outros. Anéis de armazenamento e tesouros pessoais. Tudo foi levado. Nenhum escapou. Não há como. A palavra que o define agora é pobre. Depois de fazer tudo isso, seu olhar se volta para fora da cidade de Guzu. Inúmeros cultivadores estão vindo de todas as direções, querendo ver o que aconteceu. O barulho causado foi um pouco grande. Você franze a testa, e então se lembra de algo. Uma luz dourada brilha diante de seus olhos, e um sorriso aparece em seus lábios. Grande impressão da mão de energia inata primordial. Uma gigantesca mão que cobre o céu. Se condensa no vazio. Cada linha da palma rasga uma avenida.
esmagando com força toda a mansão Shu. A grande palma desce instantaneamente, como se o céu estivesse caindo. Inúmeros edifícios em toda a mansão Shu desabam completamente sob esta palma, desintegrando-se em pó. Em seguida, uma labareda de fogo de um ganso selvagem, espalhando-se com você no centro, e então transformando toda a ancestral casa da família Shu em um mar de fogo. Seus passos vacilaram, subindo instantaneamente para o céu, deixando esta ancestral casa da família Shu. Abaixo dele, o mar de fogo furioso engole toda a ancestral casa da família Shu, transformando-se em cinzas, enterrando todos os vestígios de batalha. No lugar mais profundo da ancestral casa da família Shu, um caixão repousa silenciosamente. Solitário, a tampa do caixão se abre lentamente. Um poderoso cultivador exalando uma aura de decadência abre seus olhos atordoado. O que está acontecendo aqui? Seu rosto está confuso. Seus olhos giram. Justamente quando ele está prestes a investigar o que aconteceu, de repente, uma mão de jade branca aterrorizante, que não pode ser descrita com palavras, e que cobre o céu, já cobriu toda a ancestral casa da família Shu, esmagando-o com força. Verdadeiramente sem escrúpulos. Este ancestral da família Shu, que está em reclusão há anos. A expressão de confusão em seu rosto desapareceu instantaneamente. Nos olhos injetados de sangue, havia uma frieza fantasmagórica. Seus olhos se arregalaram, amaldiçoando em descrença. Que inferno é esse? Eu só estive em reclusão por 3 anos. Como nossa família Shu pôde provocar um ser poderoso verdadeiramente sem escrúpulos? Esta palma estava aumentando constantemente em suas pupilas. Aumentando, antes que pudesse fazer qualquer movimento. Esta palma já havia descido como o núcleo da terra, esmagando-o violentamente em pó. No ar, sua figura e aparência, de repente começaram a mudar constantemente. Os olhos tornaram-se estreitos e loucos. As pupilas transformaram-se em uma escuridão total. O contorno dos olhos tornou-se quadrado e imponente. Imponente mesmo sem raiva. Até mesmo aquela roupa branca como a neve. A adversidade se transformou em um manto preto. Uma antiga aura demoníaca negra como tinta. Irrompeu com força total a partir dele, pintando todo o céu de preto, ocultando sua figura. Dentro da cidade de Gusu, inúmeros cultivadores correndo de todas as partes da cidade, de repente, pararam. Seus olhos fixos no céu, misturado com uma aura demoníaca torrencial, atravessando o sol e a lua, como se encontrassem o Lorde Demônio da era medieval. No instante seguinte, onde a voz demoníaca chegasse, todos os oponentes serão queimados em chamas, eternamente caídos em uma chuva de sangue infinita. Uma voz extremamente profunda ecoou sobre toda a cidade de Gusu. Assassino do mundo. Os inúmeros cultivadores que corriam de todas as partes da cidade finalmente lembraram de algo. Instantaneamente seus rostos mudaram drasticamente, gritando de choque e descrença. Este é Wei Tianyin, o líder da seita demoníaca. Wei Tianyin, monarca demônio sanguinário. Seu ex-segundo discípulo, o Invencível. Meu Deus! Como ele apareceu em Yunzhou? Na época em que estava na lista dos orgulhosos do céu, o soberano demônio Wei Tianyin apareceu na cidade de Guzu? No alto do céu, sob a lua cheia, uma pintura de um enorme corvo de sangue, olhando para baixo com um olhar frio. Um toque de satisfação brilhou no fundo de seus olhos. A vida do meu segundo discípulo é boa. Parece ser bem útil. Então, você olhou mais uma vez para a terra ancestral da família Shu, que já havia se transformado em um mar de fogo, e franziu ligeiramente a testa. Parece que acidentalmente matei alguma coisa. Esquece. Não há muito tempo. Preciso aproveitar o tempo para exterminar todas as outras 4 seitas que participaram da batalha de hoje, e roubar tudo o que vou usar para cultivar a seguir. Com um passo seu, instantaneamente criou uma enorme cratera no vazio. Inúmeras pressões espirituais atrás dele transformaram-se em um par de longas asas pretas, e ele inteiro já havia decolado para o céu, desaparecendo no fim do horizonte. Na cidade de Guzu, olhando para sua silhueta partindo, inúmeros cultivadores confrontam-se assustados. Todos conseguiam ver o choque nos olhos um do outro. Espere. Desde que o Lorde Demônio da Pressão Sanguínea, Wei Tianyin, partiu, ele não tem estado ativo na província central? Como ele apareceu de repente na província Nuvem?
Nada bom. O súbito aparecimento do líder da seita demoníaca, Wei Tianyin, na província Nuvem. Significa que grandes eventos estão prestes a acontecer na província Nuvem. Rápido! Relate este assunto de volta à seita. Grandes mudanças estão para acontecer na província Nuvem. Em um instante, a cidade inteira ficou agitada. Inúmeros cultivadores ascenderam ao mundo, impulsionando sua luz de fuga. Sem qualquer hesitação, eles rapidamente voaram em direção às suas respectivas seitas. No dia seguinte, líder da seita demoníaca, Wei Tianyin, desceu pessoalmente sobre Yunzhou na noite passada, conectando as famílias Shu de Guzu, Ouyang de Honggan, Shang, Jianzhong, Baopindaozong, Seita Songdan, grande enviado. Chuva divina caiu como chuva. O verdadeiro homem caiu com sangue e o tão se dissipou. Em apenas uma noite. As 5 principais forças de primeira classe em Yunzhou foram todas erradicadas, restando apenas da seita Baopindão. O ancestral de nível triplo verdadeiro, o verdadeiro humano Longguan, escapou por pouco do desastre, fugiu apressadamente para o norte. Esta notícia varreu Minzhou como um furacão, chocou os olhos de inúmeras pessoas. Por um tempo, Yunzhou, a capital e todos os lugares ficaram barulhentos. Inúmeras pessoas especularam que o líder da seita demoníaca, Wei Tianyin, por que de repente visitou Yunzhou? Alguns especularam se um tesouro supremo havia nascido em Yunzhou. Outros sentiram que este líder da seita demoníaca, Wei Tianyin, se esta visita está relacionado a você. Afinal, a incomparável e invencível sábia de uma geração, 10 anos atrás, após falhar na tribulação da semi-santidade, agora está reclusa em Yunzhou. E o Lorde Demônio da Pressão Sanguínea, Wei Tianyin, é o mais forte entre seus 7 discípulos da época. Pode-se dizer que ele é o discípulo mais forte. Ele também foi o último dos 7 grandes discípulos a deixá-la. Por um tempo, houve muitas opiniões diferentes. Estranho e bizarro. Várias especulações surgiram. Em resumo, com este novo rico do reino de Kanjiuan, Wei Tianyin, o Lorde da seita demoníaca, cuja reputação cresceu após deixá-la, apareceu repentinamente em Yunzhou. Toda Yunzhou está em completo caos. As principais forças estão apavoradas. Correntes subterrâneas. E, ao mesmo tempo, o Lorde da seita demoníaca Wei Tianyin de ontem à noite está indo para um banquete com um sorriso no rosto, em direção à sede da seita taoísta Qinguan. Desta vez, ficou rico. Irmão Ling, irmão Yuming, irmão Júnior Yushun. Você pareceu surpreso ao ver isso. Ai, ai. Seu irmão mais velho. Onde você esteve tão cedo? Grandes coisas aconteceram em Guzu ontem à noite. O verdadeiro homem Yushun disse ansiosamente. Eu apenas caminhei pelas montanhas. O que aconteceu? O verdadeiro homem Yushun olhou para a esquerda e para a direita. Então ele abaixou a voz e disse. Você ainda não sabe? Aquele garoto Tianyin voltou ontem à noite e destruiu a cidade de Hongban da família Shu de Guzu. A família Ouyang e a seita da espada costumam se unir. Seitas e facções, as 5 principais seitas. Suspiro. Sério? Você ficou surpreso ao ouvir isso? Claro que é verdade. Agora se espalhou por todo Yunzhou. As principais seitas estão todas discutindo. Isso é antes do verdadeiro homem Yushun. Entre Yuming, o verdadeiro, já estava dizendo calmamente ao lado. Irmão marcial, já é ruim o suficiente você ser bobo. Você quer me enganar também? O que o irmão marcial está dizendo? Você parece calmo na superfície, mas seu coração estremece ligeiramente. Será que seu irmão marcial mais velho percebeu que Wei Tianyin de ontem estava disfarçado? Rebatendo. Yuming, o verdadeiro, olhou para você com raiva, e então disse rudemente. Eu estava me perguntando por que você insistiu em seguir seu próprio caminho. Acontece que você estava usando aquele garoto Tianyin como um plano B. Tianyin apareceu de repente na cidade de Guzu ontem à noite. Foi por sua instrução, certo? Certo, certo. Os olhos de Yuming, o verdadeiro, brilharam com uma luz afiada. Não existe tanta coincidência neste mundo. Você estava justamente praticando, e então Tianyin apareceu. Vocês dois, mestre e discípulo, devem ter combinado isso, certo? Isso pode enganar os outros. Ainda consegue me enganar, Xixiun? Dito isso, o verdadeiro Yumin se retirou para a retaguarda, afastando-se um pouco mais, olhando para você com um sorriso presunçoso no rosto, como se dissesse,
Pare de fingir, eu já sei de tudo. Uma expressão de sabedoria onisciente. Você abriu a boca, e no final levantou o polegar. Xixi é brilhante. Ha ha ha. Eu sabia que aquele garoto Tian não seria tão ingrato. Ele não está sempre pensando em você, seu X1? O verdadeiro Yumin riu maldosamente. Xuanji e os outros começaram a conversar casualmente. Depois de um tempo conversando, você se despediu com uma desculpa. A coroa da Fonte Clara está estabelecida no pico do Monte Qingmin, ocupando uma vasta área. Atrás da coroa da Fonte Clara, há outro pico ligeiramente mais alto, conectado a ela. As pessoas na coroa geralmente chamam esta montanha de montanha traseira. Vindo rapidamente pela montanha traseira. Em seguida, acenou levemente com a mão. Uma matriz de ocultação instantaneamente envolveu toda a montanha traseira. Uma aura ilimitada envolveu o pico de toda a montanha traseira. Corri a noite toda ontem à noite, espere. Só agora finalmente consegui respirar. Ontem à noite, usei a identidade do meu segundo discípulo, Wei Tian. Ele também teve um capricho temporário. Desta forma, pode economizar muitos problemas. Quanto ao que o próprio Wei Tian pensará, ele é um mestre. Ainda se importa com o que seus discípulos pensam? É uma pena. O tempo de ontem à noite ainda era muito apertado. Deixou o luminar da Oeste, do reino da interceptação dos três verdadeiros, escapar. Você balançou a cabeça ligeiramente com pesar. Xuanji parou de pensar muito. Se escapou, escapou. O crime tem um culpado e a dívida tem um devedor. Vá procurar Wei Tian para se vingar. Ele acenou levemente com a mão direita. Instantaneamente, inúmeros medicamentos espirituais voaram para fora de seu reino de armazenamento, empilhando-se como uma pequena montanha na frente dele. Um passo estimulado para uma aura espiritual rica e crescente. Envolveu instantaneamente todo o pico da montanha, transformando-o em um oceano azul. É o caminho da mais grandiosa restauração. Eu me pergunto se, após absorver toda essa aura espiritual, após absorver tudo, a que nível meu cultivo pode chegar? Você suspirou. Todas essas ervas espirituais foram obtidas pelas 5 grandes potências, incluindo a família Shu de Guzu. Se ele tivesse que coletá-las sozinho, quem sabe quando ele as obteria? Essência verdadeira do caos primordial. Você fechou lentamente os olhos e começou a cultivar. Naquele instante, a aura espiritual, tão densa que quase se condensava em substância, de repente foi atraída, correndo freneticamente em sua direção. Uma grande transformação começou. O tempo passou lentamente, em um piscar de olhos, desde que o Lorde Demônio Sanguinário, Wei Tian, apareceu em Yunzhou. Já se passaram 3 dias. Nestes 3 dias, você nunca deixou a retaguarda da montanha, loucamente dia e noite, absorvendo o Qi claro da tela. Seu cultivo está em um nível de qualidade sem precedentes, começando a aumentar constantemente. Com o passar do tempo, a história do Lorde Demônio da Carnificina de Sangue, Wei Tian, começou a se espalhar para o reino Kanguan, se espalhando para o grande Zhou de Qiu. Neste momento, na província central, em uma cordilheira ondulada, 3 figuras estão de pé no pico de uma montanha. A pessoa mais à esquerda é uma mulher extremamente alta, com um vestido longo e vermelho, com cinto na cintura e fenda, e uma cintura fina. Uma mulher encantadora com o cabelo preso casualmente. Esta mulher tem um par de olhos de raposa, entre cada franzir de testa e sorriso. O encanto é natural e extremamente picante. A chamada beleza rara do mundo não é nada além disso. A pessoa mais à direita é um homem com um rosto magro e uma linha vertical no centro das sobrancelhas. Homem da Montanha Verde. Essa pessoa claramente não é velha. No máximo, uns 30 anos. Mas seus braços estão completamente brancos como a geada. E agora? Esses dois estão como agulha contra trigo. E o Mei sorri friamente. Um antigo e avassalador poder celestial, constantemente colidindo um com o outro. Pem, 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 com os dois como centro. As montanhas são agitadas e tremem constantemente. Entre os 3, a pessoa que está no meio é um jovem de constituição magra, com uma boca afiada e bochechas de macaco. Agora com uma expressão de desamparo no rosto. Se alguém estivesse aqui agora, reconheceria a identidade dessas 3 pessoas. Demônio da Poeira Vermelha. E o Mei, seu 5º discípulo. Originalmente nascida em um bordel. Uma cortesã.
Então, por uma feliz coincidência, tornou-se sua discípula, absorvendo o palácio demoníaco da Águia Celestial, embarcar no caminho do cultivo. 8 anos atrás, Liu Mei deixou o mosteiro Qingguan, na batalha em Lingyan City. Matou o prodígio na lista de prodígios. 10ª elfa lunar. Tirou toda a sua pele e carne, para fazer um tambor de pele humana. Chocou o mundo. Agora, essa mulher já se juntou ao Palácio da Poeira Vermelha, classificada como a segunda princesa do Palácio da Poeira Vermelha. Irmã, YXQNGSHN. A pessoa com padrões misteriosos na testa. É seu quarto discípulo. XEQNGY. Essa pessoa era originalmente um estudante da Academia Qianian. Mais tarde, porque a Academia Qianian acreditava que essa pessoa era má, meios insidiosos e cruéis, expulsou-o da Academia Qianian, transformado em um cachorro perdido. Mais tarde, essa pessoa se tornou seu discípulo. Tornou-se seu quarto discípulo. 5 anos atrás, Xie Qingji deixou Qinshuandado Guan, na Batalha das Planícies Yuai. Ele planejou e matou mais de 1000 cultivadores. Fama mundial. Agora insatisfeito. Toda a organização de inteligência de Kanjuanji, Zuvan. Foi isso que essa pessoa construiu nesses 5 anos. No mundo do cultivo. Chame de Zushu, quanto aquele que está no meio, em um dilema. Com um olhar lisonjeiro. É o 7º discípulo sob seu comando. Yan Qingxin. Yan Qingxin. Entre seus 7 discípulos. Classificar-se como o mais novo. O poder de combate não é notável. Mas seu trabalho de pés é incrível. A velocidade de fuga é sobrenatural. No mundo do cultivo. Esta pessoa tem. Conhecido como Qianmian Daojun Shenshin Taibao. 5 anos atrás. Esta pessoa também deixou Qinshuandado Guan. Quinta irmã sênior, quarto irmão sênior. Todos somos da mesma escola. Podemos conversar civilizadamente. Vocês dois não podem simplesmente se encontrar e começar a brigar? Yan Qing está no meio, balançando de um lado para o outro com a pressão dos dois. Gritando alto, calem a boca. Quem você pensa que é? É a sua vez de falar? Liu Mei e Xie Qing disseram em uníssono, encarando-se furiosamente. Então os dois olharam um para o outro novamente. O frio em seus olhos ainda mais intenso. Quinterman Jr., belo estratagema. Agora, aquela princesa Duan do Palácio Poeira Vermelha teve um acesso de loucura durante o cultivo. Presumo que todo o Palácio Poeira Vermelha já caiu nas mãos da irmã sênior, certo? Xie Qing riu sinistramente. E o Mei ouviu e seu sorriso permaneceu inalterado, retribuindo com um sorriso igualmente frio. Um espião. Não sei a que força pertence, mas ele é muito teimoso. Prefere morrer a revelar suas origens. Sem opções, tive que fazer como ele queria. Retirei sua carne e sangue. Transformei seus ossos em uma harpa de ossos. Gostaria de ouvir o som dessa harpa? Não precisa. Irmã Marcial, guarde-a para você. Recentemente, o Palácio do Pó Vermelho tem algumas intenções. Secretamente planejando se juntar à nossa seita. Irmã Marcial, você ainda está hesitante? Xie Qing estreitou os olhos e sorriu. Ha ha ha. É mesmo? Então, por favor, ajude sua irmã Marcial, irmão Marcial. Eu a limpar a seita. E o Mei cobriu a boca e riu delicadamente. Irmã Marcial, você está agindo de forma tão cruel agora. Não tem medo de não ter cara para ver o mestre no futuro? Irmão Marcial também não é ruim. Embora meus métodos sejam um pouco cruéis. Mas eu só prejudiquei algumas vidas. Ao contrário do irmão Marcial, apenas em uma batalha, matou mais de 1000 cultivadores. Se o mestre souber disso, definitivamente irá elogiá-lo muito. Irmã Júnior, você está tramando secretamente. A maldade excessiva leva à autodestruição. Irmão Sênior, então você também está tramando secretamente. Pessoas estão assistindo do passado. Se as pessoas não te punirem, o céu o fará mais cedo ou mais tarde. No topo da montanha. Xie Qingji e o Mei trocando golpes. Pura esgrima verbal. Nenhum cedendo ao outro. Uma aura antiga, verdadeira e tão pura quanto um espelho. Emanando de ambos. Colidindo estrondosamente continuamente. Existe algo de bom? Qual é a pressa? Estou falando com a quinta irmã sênior. Naquele ano, o quarto irmão sênior. Não foi sem querer que ele matou você? Um amante? Já se passaram tantos anos. É necessário guardar rancor até agora? E também o quarto irmão sênior.
A quinta irmã sênior não estava apenas se vingando, destruindo um tesouro mágico seu? Me diga. Existe algum tesouro neste mundo que você deseja? Eu vou roubar um para você. Não seria perfeito? Última palavra. Vocês dois podem brigar, mas podem brigar em outro lugar? Considerem meus sentimentos. Eu estou preso no meio, não aguento mais. Com Yankingsin passando por tudo isso, após uma explosão revigorante, e o Mei e Shekinji ficaram ligeiramente surpresas. Só então perceberam que Yankingsin já estava com o rosto roxo, devido à pressão de suas auras. Não puderam deixar de dar uma risadinha sem graça. Os dois tiveram que retirar suas auras ao mesmo tempo. Lançaram olhares furiosos um para o outro. Então, simultaneamente, viraram a cabeça, evitando o olhar um do outro. Só então Yankingsin respirou fundo, enxugou o suor da testa, e balançou a cabeça com um sorriso amargo, dizendo: naquele ano, quando nós 7 partimos do mestre, nós concordamos em nos reunir todos os anos nesta pequena montanha de Wei. No fim, cada vez menos pessoas vêm. Ninguém mais leva isso a sério. Agora só restamos nós 3. Parem de discutir um pouco, ouviram? Xie Qing apertou os olhos ligeiramente. Seu rosto ficou sombrio. Fios vermelhos emitiam um brilho frio. Sem o mestre, não seríamos nada hoje. Naquele ano, nós prometemos deixar o monastério da Fonte Clara e criar um mundo para o mestre. Parece que alguns já esqueceram essa promessa. Sendo assim, não me culpem se eu os encontrar e agir em nome do céu, esfolando-os e arrancando seus tendões. E o Mei brilhou friamente nos olhos. Naquele rosto encantador, revelava-se uma intenção assassina avassaladora. Vendo isso, Yankingsin suspirou levemente. Não disse muito. Apenas perguntou repentinamente com ferocidade: vocês acham que o cultivo do mestre realmente foi destruído? E o Mei franziu a testa ligeiramente e disse: naquele ano, o mestre falhou na tribulação, e a base do Dão foi danificada. É um fato que todos podem ver. Como poderia ser falso? Shekinji pensou em outra coisa. Lentamente apertou os olhos e disse: irmão aprendiz Yan, a razão pela qual você pergunta isso é por causa do que aconteceu em Yunzhou há alguns dias? Yankingsin assentiu apressadamente. Exato. O segundo irmão aprendiz sempre esteve em Zongonzhou, preparando-se para unificar todas as seitas de Zongonzhou. Como ele poderia aparecer repentinamente em Yunzhou? Mas se não foi o segundo irmão aprendiz, quem apareceu em Yunzhou? Em todo o mundo. Especialista em grande massagem Kong. Apenas o segundo irmão aprendiz e o mestre. Então, você suspeita que seja o mestre? Para esconder sua identidade. Disfarçado de segundo irmão aprendiz? Xie Qingji continuou. Xuanji disse com os olhos brilhando. Está realmente um pouco misterioso agora. Minhas aranhas abaixo estavam observando a situação de Mojiao o tempo todo. Recentemente, o segundo irmão sênior realmente nunca deixou Zongonzhou. Bom, você até monitorou o segundo irmão sênior? Nenhuma única pessoa na área de Yumei olhou para Xie Qingji com um sorriso frio. Xie Qingji não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o céu ilimitado. Caiu em contemplação. Não até muito tempo depois, que Xie Qingji disse: falando nisso, depois que partimos, ainda não voltamos para ver o mestre, certo? Eu acho que é hora para voltar e ver o mestre. Voltar? Como podemos voltar com nossas identidades atuais? Causar problemas ao mestre? Yu Mei balançou a cabeça com desdém. Xie Qingji olhou para Yankingsin e sorriu levemente. Sétimo irmão júnior, você é o melhor em disfarces. Apenas nos leve de volta uma vez. Aproxime-se do mestre. Lembre-se desta vez que voltarmos. É melhor não perturbar o mestre. Não deixe o mestre saber que é você. Yankingsin ficou imediatamente atordoado. Um momento depois, os 3 conversaram novamente por um tempo. Depois que ninguém chegou e feriu levemente, eles partiram um após o outro. O que os 3 não perceberam foi: de repente, as árvores ao lado flutuaram. Um vendaval surgiu. Inúmeros corvos pretos correram da floresta, obscurecendo o céu e escondendo o sol, atravessando o sol e a lua. Então este grupo de corvos no ar reuniu-se, pintado como um homem de cabelo preto. Um homem de cabelo preto imponente aterrissou onde os 3 lutaram antes. O homem de cabelo preto primeiro olhou para a distância. Yankingsin e os 3
Então ele se virou e olhou na direção de Yunzhou, franzindo a testa e suspirando longamente. Xuanji. Ele sorriu amargamente, impotente. Eu digo, mestre, que história é essa de você usar minhas roupas? Coroa taoísta Qinguan. Montanha traseira. O grande objeto nas profundezas. Obscureceu toda a visão interna. No centro da montanha traseira, uma figura vestida de branco estava sentada de pernas cruzadas, com os olhos bem fechados. Quando ele respirava, todo o brilho divino do sol jorrava, distorcendo o espaço vazio ao seu redor. A energia espiritual do céu e da terra parecia ser drenada em um instante, fluindo para seu corpo. Quando ele expirava, inúmeras impurezas eram devolvidas ao céu e à terra. Não se sabe quanto tempo se passou. Uma mulher como uma escultura. Abriu lentamente os olhos. Uma aura muito mais forte do que antes. Instantaneamente centrada em você. E se espalhando para todos os lados. 7º nível da transformação do vazio. Você sente o poder crescente dentro de você. E respira fundo. As energias espirituais puras, contidas nas pílulas espirituais das 5 seitas principais, permitiram que seu cultivo aumentasse 6 níveis nestes poucos dias. Diretamente do 1º nível da transformação do vazio, para o 7º nível da transformação do vazio em um único passo. Estalo. Ele fecha levemente os dedos. E o espaço circundante instantaneamente se torna como vidro, com rachaduras aparecendo. Este é o poder do 7º nível da transformação do vazio. Um sorriso aparece no canto de sua boca. Neste momento, ele sentiu que este não é apenas o poder que existe nas memórias do corpo anterior, nem o poder efêmero e passageiro trazido por aquele talismã. Este é o verdadeiro poder, que pertence a ele. No instante seguinte, você olha para o mar divino do Dantian naquele momento. Seu rosto fica úmido novamente por um momento, apenas para ver em seu mar divino Dantian. Em seu Dantian, a avenida do atributo madeira dos 5 elementos cria raízes e brota. O poder dos 5 elementos já se tornou um, e ainda há muito que pode ser transformado em armas e tesouros mágicos mais requintados. Com certeza, saquear é o atalho para a riqueza. Pelo menos por enquanto, você não precisa se preocupar com recursos. Depois do 7º nível da transformação do vazio, você não continuou em reclusão. Em vez disso, você saiu da montanha traseira. Desde que as 5 principais forças do estado de Yun foram destruídas, apareceu pela primeira vez no monastério Qinguan. O verdadeiro homem Yumin está sentado em uma cadeira de rodas. Xiao Yu e Pan Shi estão sentados no chão ao lado dele. Xiao Lian está tenso, com um ritmo especial entre cada respiração. Aparentemente, é um método de respiração do rei imóvel. Quanto ao verdadeiro homem Yu Shun, esse bobo está balançando os braços e levantando uma grande pedra azul resfolegando. Sua pele estava vermelha por todo o corpo, odiando um pouco de névoa branca. De acordo com as palavras do mestre daquele ano, Yu Shun, esse garoto, nasceu com um parafuso solto. O céu tem abundância, mas não o suficiente. As pessoas têm perdas, mas não abundância. O caminho do refinamento do espírito é difícil para o verdadeiro homem Yu Shun, e constantemente se aperfeiçoar para o próprio benefício é incomparavelmente adequado ao seu poder divino natural. Irmão Júnior, o verdadeiro homem Yu Min foi o primeiro a ver você em uma camisa branca, e cumprimentou com um sorriso. Os dois abaixo ouviram isso, e também pararam um após o outro, com sorrisos em seus rostos também, e cumprimentaram. Você acenou com a cabeça e sorriu, de costas para a luz do sol da tarde, com uma figura alta e esguia, e divindade contida. Em transe, os irmãos Yu Ming e Yu Shun parecem ter visto aquele que suprimiu todo o mundo de Kanjiuan, e fez as pessoas não conseguirem respirar. O gênio incomparável voltou. Irmão Júnior, o Aluan esses dias. Depois de recuperar a consciência, o verdadeiro Ser Yumin mostrou um pouco de hesitação no rosto. Ele fez uma pausa antes de continuar a falar. Desde o incidente com a família Shu, ele se trancou no ponto de partida. Não saiu por 3 dias inteiros. Por que você não vai dar uma olhada? O verdadeiro Ser Yu Shun, ao lado, queria dizer algo. No final, ele decidiu não intervir. Ele franziu a testa. O honesto e inexperiente homem colocou todos os seus pensamentos em seu rosto. Ele não queria que seu irmão mais velho fosse, mas não sabia como dizer. Um cultivador não precisa necessariamente
Morrer de fome em 3 ou 5 dias. Quem diria que você acenaria com a mão assim? Com tanta indiferença. Como se a pessoa de quem ele estava falando não fosse sua filha. Ah! O verdadeiro Ser Yumin suspirou. Já que você diz isso, não é bom continuar mencionando. Pânico. Enquanto os três conversavam, a porta do quarto de Ling Yuanguan se abriu de repente. Ling Yuanguan estava com os cabelos soltos, olhos vermelhos e um ódio profundo no rosto. Fixando o olhar em você e rangendo os dentes disse: Por que você fez isso? As 5 grandes famílias, lideradas pela família Shu, foram destruídas em um instante. Apenas um ancestral do reino da Tríplice Verdade do Caminho do Gelo Profundo escapou desajeitadamente para o norte selvagem. Aquela terra estéril. Todo o reino da nuvem azul acredita que tal massacre em Yunzhou foi obra do seu segundo discípulo, Wei Tian, o líder da seita demoníaca. Ling Yuanguan presumiu tolamente que todas as ações de Wei Tian foram orquestradas por você. Quanto ao objetivo, era obviamente separar ela e o jovem mestre Shu. Não é à toa que você não me deixa mais praticar arduamente e não impede meu relacionamento com o jovem mestre Shu. Então era para isso que você estava fazendo tudo isso, tudo para ganhar tempo, esperando Wei Tian e aquele grande demônio virem para Yunzhou, para então atacarem todos juntos. Ningguang Yuan, com o cabelo despenteado, observa você se aproximando enquanto fala friamente. Que tola fui eu de me preocupar com você, pensando se eu estava fazendo algo errado. Mas ficou provado que eu estava errada. Você é uma pessoa extremamente egoísta, cruel e sem coração. Eu nunca vou te perdoar. Nunca, jamais. Nunca em toda a minha vida. Seu demônio desprezível. Você não merece ser meu pai. Para uma jovem apaixonada, ver toda a sua família massacrada em uma noite e descobrir que o culpado é seu próprio pai. Arrependimento, rancor, ressentimento, vergonha. Uma miríade de emoções assombrou Ningguang Yuan por 3 dias. E, ao te ver, ela descarrega tudo, sem se importar com nada. Wang Yuan, pirralha. Que tipo de coisas você está dizendo? Yu Ming e Yu Shun repreenderam simultaneamente. Quanto a Xiao Yufu, nem sequer olhou para Ningguang Yuan. Tratou-a completamente como uma estranha. Levantando-se e gritando. Ainda é uma criança. Ela entende quem é bom para ela. E ainda não entendeu o significado de amar alguém e amar tudo relacionado a essa pessoa. O que você vai fazer? Você dá um passo à frente, olhando para Ningguang Yuan de cima, sem alegria ou tristeza em seus olhos. Ela não é a divindade original. Não vai mimar essa garota rebelde. Eu vou te matar. Os olhos de Ningguang Yuan brilhavam com lágrimas, enquanto suas mãos se moviam. A vinha vermelha Red Spirit em sua cintura voava no ar, com a energia espiritual crescente. Diretamente enrolei em você. Você cruza as mãos atrás das costas. Com uma expressão fria, a vinha vermelha Red Spirit foi fixada no ar. A energia espiritual que eu trouxe era como uma brisa suave, apenas levantando uma mecha de cabelo ao lado da orelha. 7 céus curvos de reverência. Um artefato que nem mesmo uma moça snob desejaria. E você acha que pode me matar com isso? Sua voz é tão fria como sempre. Enquanto o pensamento reverso girava, Ningguang Yuan já estava ansiosa para voar de volta. Caiu nos degraus do templo da Fonte Clara. Irmão Marcial Júnior. O verdadeiro homem Yumin finalmente não suportou. E então falou. Wang Yuan ainda é imatura. Não a machuque. A culpa é minha neste assunto. Você suspira levemente. Nos últimos 10 anos, eu apenas me concentrei no cultivo dela, esperando que no futuro, no mundo da sopa de bolinhos onde os fracos são presa dos fortes, ela possa ter um lugar para se firmar. Mas esqueci a raiz do cultivo. Olhando para trás, para os meus 30 anos de vida original, pode-se dizer que foram de extrema glória. Cheguei ao topo de todos, conhecido como invencível. Mas no final do cultivo, esqueci o cultivo. Caso contrário, mesmo que eu tivesse falhado na tribulação no início, eu não teria sofrido um coração quebrado. O destino de todos em Yuan. Se você tem habilidade, então me mate. Ningguang Yuan parecia inflexível, com a cabeça erguida, olhando fixamente para você, palavra por palavra. Se você não me matar hoje, voltarei correndo para fora do salão da pureza profunda. Irmão Júnior. Afinal, ela é sua filha. O verdadeiro homem Yumin suspirou com os olhos fechados.
E então disse: Da Shashun, ainda não vai atrás de Wang Yuan? Eu não vou. O verdadeiro homem Yushun era como uma criança birrenta. Virou a cabeça e continuou lutando com aquela pedra azul gigante. Você sorriu indiferentemente. Irmão sênior, não desperdice sua energia em vão. Se ela quer ir para a seita do Deus da imortalidade, ninguém pode impedi-la. Afinal, ela é sua filha. Isso definitivamente não vai matar. Mas o resultado também não é bom. A última metade da frase. Você adicionou isso em sua mente. Tantai Kingdom está se preparando para se casar com o jovem mestre de Tai Shudão. Se Ling Yuan aparecer naquela hora e chamá-la de mãe, essa cena deve ser extremamente interessante. De acordo com a personalidade de Tantai Kingdom, se Ling Yuan for até ela, ou ela mandará alguém trazê-la de volta, ou ela a esconderá em algum lugar aleatório. Quanto à fantasia de Ling Yuan, de uma vida de segunda geração rica na culturação imortal, isso é absolutamente impossível. Você sugeriu substituir Bai Shanxia. Xiao Yufu já pegou uma cadeira de dentro da loja e colocou ao lado do imortal Jade Bright. Além do imortal Jade Bright, ninguém mais pareceu se importar com a fuga de Ling Yuan e seu marido. Irmão mais novo, o mundo do cultivo é traiçoeiro. Nenhum deles reagiu. Irmão aprendiz, o mundo do cultivo é traiçoeiro. E se Wang Yuan, o verdadeiro mestre Yuming observava o portão do templo taoísta, com o verdadeiro mestre Yushu empurrando Yuming. O verdadeiro mestre foi para a cozinha. A tradição do templo taoísta Qinguan. O aroma inebriante da carne de porco refogada gradualmente se espalhou. Depois de comer e beber à vontade, o céu escureceu gradualmente, mas não completamente. As nuvens vermelhas no horizonte distante, com um brilho dourado fraco, espalharam-se por toda a terra de Yunzhou. Você está de pé no pátio. Seus olhos refletem as montanhas verdejantes. Com o desaparecimento do último raio de sol, as montanhas contínuas foram completamente envoltas na escuridão. E a antiga cidade de Guzu, ao pé da montanha distante, também acendeu lanternas de velas. Como se outro sol tivesse surgido. Tudo é pior do que as terras ricas como Zongonzou. Não apenas em um aspecto. Você está calculando o caminho de cultivo futuro. Como seguir? Saqueado das 5 principais forças, incluindo a família Shu. Técnicas de elixir espiritual. Transformou-se no mar divino dentro do Dantian. Uma muda de árvore fluorescente. E um lote de armas divinas. Pode fornecer um Qi mais refinado. Mas não vai durar muito. Os 5 elementos se geram e se restringem mutuamente, para que a técnica evolua para o Dão. Os recursos necessários são vastos. Pode-se dizer que, ao escolher tal método de cultivo, ao embarcar no caminho da invencibilidade entre os pares, você também se tornou completamente uma besta devoradora de ouro ambulante. Enquanto você se perguntava, de repente, ele virou ligeiramente a cabeça. No horizonte distante, uma luz brilhante apareceu. E no segundo seguinte, pousou na frente do templo taoísta. Era um homem de meia idade, vestindo um conjunto de roupas pretas bem cortadas, com fios dourados bordados nas mangas, exalando opulência e requinte, com uma presença extraordinária. Ouso perguntar se este é o mestre Ming do templo da Fonte Clara? O homem de meia idade curvou-se educadamente. A cintura também se dobrou. Apertou os lábios com força, dando uma sensação de nervosismo. Lin Yuan não podia deixar de ficar nervoso. A pessoa à sua frente já foi o invencível de todo o reino Kanglan. Uma existência suprema no reino Zenwu Shiji. Embora mais tarde tenha havido problemas, quase todo o reino Kanglan confirmou que ele não era mais o mesmo de antes. Mas 3 dias atrás, as forças marciais de Yunzhou, lideradas pela família Shu, baseado no seu reino secreto da mansão, agiram secretamente. A estalagem Qin foi erradicada pelo exército do demônio de sangue. Foi realmente assustador. 3 dias se passaram desde o incidente, e algumas coisas foram lentamente descobertas. Sobre se o seu Dão coração realmente quebrou naquele ano, e se seu cultivo caiu. Houve disputas novamente, mesmo que sua essência verdadeira esteja seriamente enfraquecida. Mas a intervenção do céu também está prevendo que este antigo invencível ainda não chegou ao ponto de ser manipulado por qualquer um. Você ainda tem um discípulo. 7 completos. O povo da família Sicon. Você, parado no pátio, lançou um olhar para Lin Fu.
E então reconheceu a identidade da pessoa. Boa visão, mestre. Lin Fu apenas se levantou e abriu a boca sorrindo. Estes dias visitando e incomodando. É por ordem do meu jovem mestre. Para discutir assuntos importantes com o mestre. Uma conversa em breve. Você acenou levemente com a cabeça e se virou, caminhando lentamente de volta para o salão principal. Um momento depois, os dois se sentaram no salão. Você parecia muito casual, encostado no encosto da cadeira, com as mãos cruzadas no colo, com os olhos levemente fechados. Lin Fu, no entanto, estava muito mais nervoso. Mesmo suas nádegas só ousavam pousar metade na cadeira. Diga o que tem que dizer. Seu tom era indiferente. Você nem sequer levantou as pálpebras. Continuando. Meu mosteiro Qingguan está em declínio. Não se compara à distinta família Sicon. Família Sicon. Uma das 3 principais famílias de Yunzhou. Diferente de forças como a família Shu. Estas 3 famílias são as verdadeiras existências capazes de dominar Yunzhou. Mestre da abadia, você é gentil. Lin Fu forçou um sorriso. Sentado aqui, só sinto que minha alma não tem utilidade, por falta de força. Até falar requer consideração cuidadosa. Ele hesitou antes de dizer. O mestre da abadia conhece o reino secreto da montanha Jiuyin? Isso fez Shu levantar a cabeça. Após ponderar, ele assentiu lentamente. Com base nas experiências do corpo original, Yunzhou realmente tem um reino secreto antigo como este. Também é a vasta Yunzhou. Uma das poucas oportunidades. Então, Lin Fu falou de suas dificuldades. Ele é, na verdade, da família Sicon. Certamente, há a influência do incidente do massacre das 5 principais forças de Yunzhou, há 3 dias. O jovem mestre Shang Kong disse. Contanto que o mestre do templo esteja disposto a dar uma mãozinha. Vingança é negociável. Lin Fu sorriu bajuladoramente. Seus olhos fixos em você. Mas para essas palavras, você está um pouco desdenhoso. Depois de falar por um longo tempo, só aparece em vingança é negociável. Está desenhando um bolo aqui? Você se inclina no encosto da cadeira. Seus dedos batem no braço da cadeira, fazendo um som tuk-tuk. Finalmente, sob essa atmosfera silenciosa, Lin Fu não se atreve mais a olhar para você. Em vez disso, desviou o olhar. Eu aceito. No momento em que os olhos de Lin Fu se abaixaram, sua voz soou. Ao chegar à entrada do reino secreto, pague primeiro 3 armas divinas de nível terrestre como um depósito. Depois que tudo estiver concluído, eu quero 50% de toda a receita do reino secreto. Essa condição é aceitável ou não? Para entrar no reino secreto antigo, geralmente é necessário credenciais. Essa coisa deve ter sido fornecida pela família Sicon. Além disso, eles cobram um depósito antes mesmo de entrarmos. E certamente vão querer 50% dos lucros. É um pouco agressivo. Mas, afinal, é uma parceria. Tudo é negociado. Este é o seu pensamento inerente. De quando você viajou do mundo moderno para cá. Começar com uma proposta exorbitante. É para ter espaço para negociar depois. Bom, eu concordo em nome do jovem mestre. Quem diria que Lin Fu hesitaria apenas um pouco? E aceitaria. Isso te surpreendeu por um instante. E logo, como se tivesse pensado em algo, você assentiu discretamente. Lin Fu então marcou um encontro com você. Em 10 dias, ao pé da montanha Jiuyin. E então partiu rapidamente na calada da noite. Você se sentou sozinho na loja, com os olhos brilhando. Nas memórias originais, existem muitos artefatos divinos antigos nesta área secreta. Se você conseguir vencer a corrida e absorver o Qi Zhengjin de dentro, então você pode condensar a grande Dão Zhengjin e empurrar seu reino para o pico do reino da excursão divina. Não será um problema. Além disso, de acordo com minhas memórias, o velho patriarca da família Sicon tem 3 filhos, todos tentando desesperadamente competir por essa posição. Se é um teste familiar, ou se é aquele Sicon Shangtian, que cobiça algum tesouro no reino secreto, tanto faz. Não importa para você. O que você quer são as armas divinas antigas no reino secreto. Para ser preciso, é a vasta quantidade de Qi Zhengjin